Só não fala na hora que você voltar, tá? Só o quê? Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Como vão? Peço desculpa pela demora, mas é que nós tivemos alguns problemas técnicos. Aqui em Paranavaí estava chovendo, eu estava com alguns problemas técnicos aqui e nós já resolvemos eles agora, tá? Então, peço desculpa pelo atraso, mas garanto que vai valer a pena essa apresentação. Então, é com prazer que eu apresento a pesquisadora da Embrapa, Ieda de Carvalho Mendes, que vai nos falar um pouco sobre a saúde do solo, tecnologia BioAS da Embrapa e a sustentabilidade agrícola. A Ieda, ela possui graduação em Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Brasília e fez doutorado na Soil Science Oregon State University em 1997. Ela é pesquisadora da Embrapa desde 1989 e ela trabalha na Embrapa Cerrados. Tem bastante experiência na área de agronomia, com ênfase em microbiologia do solo, atuando principalmente com os seguintes temas: fixação biológica do nitrogênio, ecologia microbiana e bioindicadores de qualidade de solo. E com o resultado de seus vários estudos, ela criou um grupo de bioindicadores. E foi desenvolvida assim a tecnologia de bioanálise de solo, o BioAS, que consiste na agregação de duas enzimas de solo, a arilsulfatase e a beta-glicosidase, que são associadas ao ciclo do enxofre de carbono, às análises físicas e químicas do solo. Mas vamos deixar ela apresentar um pouco mais, né? Ela vai fazer a apresentação inicial e daí a gente já começa a apresentação. Bem-vinda, professora Ieda. Olá, professor Júlio Colella, muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente nessa aula magna, o pessoal aí da FATECI, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado, tá? Beleza, então vou colocar aqui a sua apresentação. Pode começar a hora que você quiser, Ieda. Gente, olha, então, vocês desculpem esse atraso, né? O professor explicou o que aconteceu. Hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia de bioanálise de solo, e o que isso tem a ver com a saúde do solo e com a sustentabilidade agrícola. Rapidinho, só para falar para vocês, eu estou falando aqui do Planalto Central, né, de Brasília. Eu trabalho aqui na Embrapa Cerrados, que é a unidade da Embrapa que foi criada em 1975, para conduzir as pesquisas aqui na região dos Cerrados. Hoje nós temos aqui um centro de pesquisa com 3 mil hectares, então é daqui que eu estou falando para vocês. Bom, vocês estão fazendo agronomia, né? Vamos falar um pouquinho desse contexto que a gente vive hoje, né? Bom, então hoje nós estamos aqui nesse mundo, onde uma população mundial crescente, né? Eu sempre gosto muito de apresentar esse gráfico aqui, porque ele mostra que para a humanidade atingir o primeiro bilhão de pessoas, isso aconteceu em 1800. E de lá para cá, o período para atingir, para a população aumentar esse 1 bilhão, vem diminuindo consideravelmente, né? Depois de 1800 demorou 123 anos, e agora, depois 33, e agora praticamente a cada 10 anos a população mundial aumenta 1 bilhão de pessoas. Então é por isso, né, que hoje nós já estamos aqui beirando os 8 bilhões de habitantes. Em 2050 a previsão é de 9,5, 10 bilhões de pessoas. E é isso aí, né, gente? É um mundo que tem tanta gente, que hoje em dia até fila para chegar do topo do Monte Everest tem, né, gente? Que loucura, né? Até no Monte Everest. E aquela história, né? Nasce 80 milhões de pessoas por ano, obviamente nasce mais pobres do que rico, as populações estão concentradas cada vez mais nas cidades do que no campo, e a população está envelhecendo. E esse mundo que não para de crescer, são muitas bocas que nós temos que alimentar, e nós só temos esse planeta, não tem para onde aumentar a área cultivada, a gente só tem esse planeta, não tem o planeta B. E para aumentar essa produção de alimentos, nós cada vez mais vamos ter essa pressão em cima do meio ambiente, né? Então, uma pressão muito grande em cima do uso de fertilizantes e tudo isso. E aí nós temos um mundo hoje, né, que, ao que tudo indica, graças a Deus, saindo desse cenário de pós-pandemia, né, saindo desse cenário de pandemia, já estamos vendo aí a pós-pandemia. Temos um mundo que está com problemas, o nosso planeta Terra está com problemas, né, a gente sabe que o planeta está com um problema sério de mudanças climáticas globais, e está precisando de conserto, está precisando da nossa ajuda para consertar o planeta, e num momento que todo mundo tinha que estar se unindo para preservar esse planeta tão lindo que a gente tem, o que a gente acontece? Uma guerra, né, gente? Nada do que a gente queria, né? Então, é nesse contexto aí que hoje, né, estão aqui vocês estudando um curso de agronomia, porque a gente sabe que aconteça o que acontecer, as pessoas vão precisar de comida. E para produzir comida de forma sustentável, o agrônomo é muito importante, né? Então, a gente sabe hoje da revolução que a gente fez aqui nos trópicos, né, gente?
Em 40 anos, nós desenvolvemos uma agricultura super moderna, avançada e baseada em ciência aqui no Cerrado. Cerrado, antigamente, era considerado uma terra de fazer longe, ninguém dava nada por essa terra aqui. Hoje, a gente tem fazendas incríveis aqui na região do Cerrado, fizemos realmente uma revolução na agricultura tropical. O Cerrado é o único lugar do mundo, na região tropical, onde você faz uma agricultura em larga escala, em solos ácidos, pobres em nutrientes, e numa região onde só chove 6 meses por ano. Não tem nenhum lugar do planeta onde a gente desenvolve uma agricultura em larga escala com essas características, né? Todos os lugares onde a grande agricultura se desenvolveu são solos férteis, onde chove o ano inteiro, né? Então, o Cerrado é uma condição bem diferente. E nós mostramos para o mundo que isso é possível, né? Aqui estão os números incríveis da nossa agricultura, números fantásticos. De 1990 a 2015, a nossa produção aumentou 262% e a nossa área aumentou só 70%. Ou seja, a gente está conseguindo colher mais por unidade de área, né? Então, o que é isso aí? Isso é ciência, tecnologia, né? Então, hoje nós temos que produzir mais alimentos de melhor qualidade, com sustentabilidade e com tecnologia para todos os tipos de agricultura e agricultores, né? E aí vem a questão do agrônomo, né? Então, eu queria falar nessa palestra hoje com vocês sobre 3 princípios fundamentais. O primeiro dele, que eu acho super importante a gente ter na nossa formação, o professor Júlio está aí, os outros colegas professores também, do corpo docente. O solo é vivo, né, gente? O solo é a base de tudo. Esse é um princípio muito importante que todos nós agrônomos a gente tem que ter impregnado na gente, né? O solo é a base de tudo, é onde a gente produz todos os nossos sistemas de produção alimentar, né? É um grande filtro e tanque de armazenamento de água, a gente tem mais carbono no solo que na terra, o solo hospeda a maior biodiversidade do planeta. E aí, quando a gente vê uma foto como essa aqui, muitas pessoas olhando para uma foto como essa aqui pensam, né, aquela coisa, né? Ah, o solo, o que é o solo? É a matriz mineral que serve de suporte físico para o desenvolvimento das plantas. Que matriz física, coisa nenhuma, né, gente? O solo é vivo, abriga a maior biodiversidade do planeta, é um verdadeiro universo paralelo que a gente tem embaixo dos nossos pés. O número de estimativa de espécies de micro-organismos por grama de solo varia de 2 mil a 8 milhões de espécies de micro-organismos por grama de solo, dependendo da estimativa, da metodologia que a gente usa. Então, gente, é uma coisa fantástica. E esse verdadeiro universo paralelo que a gente tem embaixo dos nossos pés, que é o nosso solo vivo, funciona como se fosse um super-organismo. Então, o solo não é só argila, silt, areia, como muita gente pensa que é. O solo é vivo, né, gente? E esse super-organismo pode adoecer. E aí a gente vai falar de saúde do solo, né? O que é saúde do solo? Saúde do solo é um conceito que tem que ver com a parte de química, com as propriedades físicas e com as propriedades biológicas dos nossos solos. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu estou produzindo bem aqui na minha lavoura, então meu solo está saudável. Negativo. Saúde do solo não é só quilos de grãos por hectare, ou arroba de carne por hectare, não. Saúde do solo é muito mais do que isso. E isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Saúde do solo tem a ver, sim, com essa capacidade do solo sustentar a produtividade, né, das culturas, das nossas pastagens, mas também tem a ver com a capacidade do solo promover a qualidade ambiental, fazendo o quê? Sequestrando carbono, armazenando água, fazendo a ciclagem de nutrientes, né? E também tem a ver com a capacidade do solo produzir ambientes saudáveis, onde nós teremos o desenvolvimento de plantas, animais e pessoas saudáveis, né? Então, isso é que é a saúde do solo. E aí, como que a gente sabe se o solo na nossa propriedade, onde a gente cultiva as nossas lavouras, está saudável ou está doente? Como que a gente faz esse diagnóstico? E é aí que vem, né, a nossa palestra de hoje, a bioanálise de solo. Essa tecnologia inovadora, que foi lançada em julho de 2020 e que faz o Brasil ser um pioneiro mundial na sua utilização. A BioAS, como o professor Júlio falou na introdução, consiste na agregação de 2 enzimas do solo, a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a arisfatase, que é do ciclo do enxofre, às nossas análises de rotina de solo. Então, antes até julho de 2020, né, quando o agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório, basicamente o que ele podia acessar eram os aspectos de química e física, né? E pH, alumínio, cálcio, potássio, magnésio, matéria orgânica, né? A textura do solo. A gente tinha uma grande lacuna nas nossas análises do solo, que era a ausência da biologia, né? Do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo, né? Mas agora, felizmente, isso mudou, porque agora a gente tem essa tecnologia da BioAS, que eu falo que é como se fosse o exame de sangue do solo, né? Às vezes é importante a gente fazer o exame de sangue, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem com a gente e tal. Aí você faz o exame de sangue, o que você vê? Colesterol alto, glicose alterada, problema no fígado, né? Então,
você estava sem problema nenhum, mas você sabe que você tem uma bomba relógio dentro do seu corpo. Então, essa BioAS serve para isso aí, serve exatamente para isso, viu, gente? Para a gente detectar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se reflitam no rendimento de grãos das nossas lavouras, causando grandes prejuízos econômicos, tá bom? Bom, aí vem essa coisa, né? Se a gente está falando que o solo é vivo, né? Penso, logo existo, aquela frase do René Descartes, né? Um grande pensador lá do século XVII. Então, aí a gente volta àquela questão, né, do solo ser vivo, né? Se o solo é vivo, e penso, logo existo, então a gente vê que o solo tem memória. E é verdade, tudo nos nossos agroecossistemas passa. O milho passa, a soja passa, o boi passa, o algodão passa. Quem permanece? O solo. Então, quem guarda a memória de tudo que é feito ali é o solo. Então, o solo guarda a memória do sistema de manejo. O plantio direto deixa uma marca bem diferente da marca do plantio convencional. A integração lavoura-pecuária deixa uma outra impressão completamente diferente. Então, todos os nossos sistemas de manejo deixam sua impressão digital nos nossos solos. Então, o solo tem memória. E essa questão, né, do solo ter memória, o solo ter histórias para nos contar, é muito interessante. E eu tenho um exemplo muito bacana da importância da gente saber acessar essa memória do solo, da gente exercer essa comunicação com os nossos solos e saber das histórias que ele tem para nos contar. Essa história é de um experimento conduzido aqui no Mato Grosso pelo pessoal da Fundação MT. Hoje esse experimento está sob a batuta dos colegas Felipe Bertol e Josimar Lessa. Um experimento, gente, de rotação de culturas na soja. Basicamente, são esses tratamentos aqui, onde a gente tem a soja cultivada em pousio, ou seja, só soja, monocultivo de soja, tanto em plantio direto como em plantio convencional. E os demais tratamentos, a soja é cultivada em rotação ou em sucessão. O que era o objetivo desse experimento? Mostrar para o agricultor a importância de você ter diversidade dos nossos sistemas agrícolas. Mas olha, gente, o que aconteceu? O pessoal começou o experimento em 2008, já estava indo para 5 safras, e quando você comparava o rendimento de soja naqueles diferentes tratamentos, não dava diferença estatística. Ou seja, estava até se criando uma situação constrangedora, porque o objetivo ali era mostrar a importância das rotações, né? E não dava diferença nenhuma. O pessoal já estava até pensando em fechar o experimento. E aí, vou selecionar aqui 2 tratamentos para facilitar a nossa história, para a gente entender um pouquinho dessa coisa, né? Da gente saber das histórias que o solo tem para nos contar. Quando a gente pegava esses 2 tratamentos aqui bem contrastantes, soja monocultivo e um soja sucedido por braquiária. Gente, olha só de olhar para essas 2 fotos aqui, você já vê que esses tratamentos tinham alguma coisa diferente, né? Esse aqui com cobertura do solo, olha o aspecto dessa soja aqui embaixo, bem diferente aqui. Mas olha, o rendimento de grãos praticamente semelhante. E quando a gente pegava a análise química do solo, praticamente idêntica. Um pouquinho mais de matéria orgânica aqui no tratamento onde a soja era sucedida pela braquiária. Bom, essa era a situação. Aí o que aconteceu? No 7º ano de condução desse experimento, houve um veranico muito forte na fase do florescimento. E aí, gente, pela primeira vez em 7 anos, observou-se essa diferença aqui. Veja como é que aquele tratamento soja pousio se comportou mediante aquele veranico e veja como o tratamento, onde a soja era sucedida pela braquiária, se comportou mediante aquela mesma condição. Isso aqui, gente, simplesmente reverteu uma diferença de 30 sacos a mais de soja no tratamento soja braquiária do que no tratamento soja pousio. Mas aí eu pergunto para vocês, mas por que isso? Essas áreas não eram quimicamente semelhantes? E é exatamente aí que entra a questão da bioanálise do solo. Exatamente, essas áreas eram quimicamente semelhantes. Porém, quando a gente pega a bioanálise dessas 2 áreas, a gente observa que, biologicamente, elas eram completamente distintas. O tratamento 3, que era o tratamento soja braquiária, tinha simplesmente 4 vezes mais atividade de beta-glicosidase e 8 vezes mais atividade de sulfatase que o tratamento 1, que era aquele soja monocultivo. Ou seja, minha gente, embora essas áreas fossem quimicamente semelhantes, biologicamente elas eram completamente distintas. E era isso que até então passava desapercebido nas nossas análises de rotina de solo, porque a gente só ficava aqui no conceito mineralista, né? Então, esse exemplo aqui mostra claramente para a gente as limitações do conceito mineralista de fertilidade para fazer com que a gente entenda a fertilidade sistêmica dos nossos solos, né? Então, olha, na realidade, o que a gente tinha aqui nessas 2 áreas era um solo de baixa qualidade biológica, um solo com baixa atividade enzimática, um solo doente, e aqui, no tratamento de soja braquiária, a gente tinha um solo com alta qualidade biológica, alta atividade enzimática, um solo saudável. Graças a Deus, a gente está saindo dessa época de pandemia, né?
Mas no início da pandemia, vocês lembram que era muito claro que as pessoas que tinham comorbidade, quando elas pegavam Covid, elas eram muito mais suscetíveis à doença, a doença era muito mais devastadora nas pessoas que tinham comorbidade? A mesma coisa aqui, gente. No solo doente, o efeito da falta de chuva foi muito mais devastador do que no solo saudável. O solo saudável foi mais resiliente. Então, esse gráfico aqui, essa figura aqui, essa história toda aqui que eu contei para vocês, mostra isso aqui para a gente. Quando o solo está biologicamente ativo, quando o solo está saudável, ele é mais resiliente, ele é mais produtivo, ele tolera melhor as intempéries da vida de um solo, né? Como, por exemplo, a falta de chuva. Então, é isso aí. Com essa tecnologia de BioAS, a gente não só acessa a memória dos nossos solos e descobre o que o nosso solo tem para nos contar, mas, ao mesmo tempo, também a gente avalia o estado de saúde dos nossos solos, né? Meu solo está saudável, meu solo está doente. E aí, gente, e esse exemplo também mostra claramente para a gente o quê? Que produtividade, que boa produtividade não é garantia de solo saudável. Porque antes daquele veranico, como eu falei para vocês, o rendimento de grãos naqueles dois tratamentos era semelhante. Só veio a dar diferença naquela condição de adversidade que foi a falta de chuva. Então, por isso que eu falo, saúde do solo é muito mais que grãos e carne por hectare, né? Então, numa condição dessas, onde hoje a gente tem esses problemas todos relacionados a mudanças climáticas globais, né? Essas condições extremas de falta de chuva, excesso de chuva, no sul agora vocês passaram uma situação tão difícil, né? Então, o solo saudável é muito mais tolerante, ele é muito mais resiliente, né? E olha, gente, que interessante. Depois daquele veranico lá naquele experimento, é um experimento de longa duração, então ele vai continuar por muitos anos, né? Oi? Só para você ter uma ideia, ontem tivemos um vendaval aqui em Paranavaí, até por isso que tem problemas agora. Nós tivemos uma velocidade de vento de 75 km por hora que chegou a tombar um caminhão de soja. Nossa! Então, um negócio feio aqui. Então, olha, e aí a importância da gente ter esses solos resilientes e saudáveis para aguentar essas coisas extremas que estão vindo por aí, né, professor? E aí, ó, só mostrando que depois daquele veranico, nunca mais o nível de rendimento de grãos daqueles tratamentos soja-pousio se equiparou ao dos tratamentos onde tem sucessão ou rotação. Ou seja, gente, parece que depois daquele veranico, esse solo aqui ficou sequelado para sempre. Para sempre não, porque já tem coisa boa que a gente tem para contar aí, mas vamos deixar por aqui, tá? Mas olha, parece que ele ficou sequelado, ele nunca mais conseguiu se recuperar e equiparar em termos de rendimento de grãos aos dos demais tratamentos. Impressionante, né? Então, isso é uma coisa muito importante, gente. Vocês, agrônomos, entenderem que o solo é vivo. Outra coisa muito importante é a gente entender que tudo nesse planeta está conectado, né? Aquela teoria do caos, né? A borboleta bate a asa no deserto, influencia lá na frente, né? E é isso mesmo, tudo está conectado, tudo é baseado em relações. Então, vou falar para vocês agora, né, de alguns dos muitos poderes de um solo saudável. E vou destacar basicamente 4 aspectos, que são 4 grandes problemas que a gente tem hoje nas nossas lavouras, né? A questão de água, a questão de nematóides, nutrientes e bioinsumos. Então, vamos lá, ó, a questão de água. O exemplo que eu acabei de falar para vocês. O solo saudável armazenou mais água do que o solo doente. O solo saudável tolerou melhor a falta de chuva. E por que isso aconteceu? Porque, claro, a presença da braquiária naquele tratamento onde ela era cultivada em sucessão à soja, melhorou a estrutura do solo. Melhorando a estrutura do solo, você armazena mais água. Armazenando mais água, numa condição de falta de chuva, a planta que está crescendo nesse ambiente aqui vai tolerar muito melhor aquela falta de chuva do que uma planta crescendo nesse solo aqui, com uma estrutura horrorosa, né? Então, as relações, né? A biologia e a física andam de mãos dadas. Quando a física vai bem, a biologia do solo vai bem. Quando a biologia do solo vai mal, a física vai mal, né? Então, é isso aí, relações. Outra coisa, nematóide, um grande problema que a gente tem hoje aqui nas lavouras do Cerrado. Aqui, olha, lá naqueles experimentos da Fundação Mato Grosso, os tratamentos com rotação e os tratamentos em monocultivo. Nos tratamentos em rotação, eu tenho mais atividade enzimática, certo? Com mais atividade enzimática, olha a população de 2 nematóides aqui, o Pratylenchus e o Brachyurus, e o Heterodera, muito menor do que nos tratamentos de soja-pousio. Consequentemente, solo saudável, menos nematóide, mais rendimento de grãos, 5,9, 3,9 por hectare. Relações, tá vendo? Solo saudável também relacionado com a questão de nematóides. Outro exemplo de relações, a parte de ciclagem de nutrientes, super importante. Aqui um experimento do nosso colega Djalma Martilhão, experimento de longa duração. Aqui em vermelho
é a área onde ele vinha cultivando a soja, juntamente com milho e soja, era só cultivos anuais. E aqui em verde, mostrando uma área onde essa mesma soja foi intercalado o cultivo dela com 9 anos de braquiária, e depois ele voltou com soja nessa área. Olha que interessante, aqui a gente tem uma curva de resposta do rendimento de grãos aos teores de fósforo no solo. O legal aqui é que se a gente for aqui, ó, pegar 3 toneladas de soja nessas duas condições, aqui na curva vermelha, onde a soja era só cultivos anuais, eu precisava de 6 ppm de fósforo para produzir essas 3 toneladas de soja. Por outro lado, na área onde o soja era cultivado com pastagem, com braquiária, né? O solo era biologicamente mais ativo. Para produzir essas mesmas 3 toneladas, eu precisei somente de 3 ppm de fósforo. Ou seja, o solo saudável, maior potencial de ciclagem de nutrientes, eu produzo a mesma quantidade de soja usando menos adubo. Estamos falando aí hoje de crise de fertilizantes, blá, 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 né? Então, mostrando claramente que a fertilidade do solo na agricultura conservacionista não é só a química, né? É muito a ver também com a biologia e com a bioquímica, né? Relações. Então, tudo está relacionado, gente. Um solo saudável você ganha em vários aspectos. E outro aspecto muito importante, que hoje em dia a gente vê, né? Pessoal fazendo biofábrica, produzindo inoculante on-farm. E as pessoas muitas vezes esquecem que a melhor biofábrica que elas possuem na fazenda delas é o solo saudável. 99% dos micro-organismos, gente, mais de 99%, não cresce meio de cultura. Não cresce. Mas se você manejar bem o seu solo, essa biofábrica vai trabalhar para você, vai ser super atuante, super dinâmica, super ativa. A questão toda é manejo. Então, solo saudável é a sua melhor biofábrica, né? Então, aquela coisa, né, da gente mudar de paradigma, né? Ao invés da gente pensar todo dia o que a gente tem que matar nas nossas lavouras, né? Qual nematóide que eu tenho que matar, qual planta daninha que eu tenho que matar, qual inseto que eu tenho que matar, qual praga, né? Qual doença. Vamos pensar em que eu tenho que fazer para ter mais vida no meu solo. Porque quanto mais vida você não tiver no seu solo, mais saudável ele será. E aquela questão das relações, né? Vai influenciar em vários aspectos, né? Então, a lista de poderes do solo saudável é muito grande. Outras vantagens aqui que eu separei, a questão de biorremediação de pesticidas. Aqui no tratamento sob plantio convencional, que é aquele tratamento onde a gente revolve o solo, aquela coisa horrorosa, acaba com a estrutura do solo, baixo nível de atividade enzimática. Olha o tempo de persistência no solo desses 2 inseticidas, a bifentrina e a permetrina, a meia-vida deles. 44, 47 dias. Agora, vamos comparar na área onde o solo era saudável, onde eu tinha integração lavoura-pecuária, né? Então, maior atividade enzimática, de beta-glicosidase, de fosfatase e ácido aqui no caso. Olha a persistência desses pesticidas no solo, caiu para 14 e para 9 vezes, 4 vezes menos. Então, ou seja, o solo saudável tem maior potencial de biorremediação, ele se desintoxica mais rapidamente, né? De novo, relações, né, gente? Tudo está conectado. E aí, uma outra conexão que eu acho fantástica também, olha que bacana. Aqui nos tratamentos onde a gente tem rotação favorece a saúde do solo, eu tenho mais atividade enzimática, né? Olha o teor no grão de soja de flavonoides e proteínas, maior do que nas áreas onde eu tenho soja pousio ou soja milho. Ou seja, gente, até nisso as relações interferem, entendeu? Você tem uma planta mais nutritiva crescendo no solo saudável e uma planta menos nutritiva crescendo no solo doente. Ou seja, solos saudáveis, plantas mais nutritivas. Então, de novo, relações. Tudo relacionado, gente. Nada de caixinha. Então, e talvez, se a gente for pensar em todas essas vantagens que a gente tem de trabalhar com solos saudáveis na nossa lavoura, talvez a melhor palavra, né, que a gente pode usar é essa palavra aqui de resiliência, né? Que é realmente a força que o seu solo vai ter, o seu solo saudável vai ter para resistir, para superar todas essas intempéries, né, que estão vindo por aí, né? Como, por exemplo, esse vendaval que vocês tiveram aí ontem, né? E aí, é isso que eu falo, né, gente? Com solo saudável na agricultura, todo mundo sai ganhando. O primeiro beneficiado que sai ganhando, claro, é o agricultor. E depois ganha a sociedade e ganha o planeta, né? E essa questão, né, gente? Como que a vida é poderosa, né? Tirei essa foto aqui em casa, Júlio. Essa samambaia aqui, né, crescendo na parede de concreto aqui em casa, gente. Imagina, olha só. Então, se uma plantinha como essa... Hein? É uma resiliência, que nem eu falo para meus alunos. Você imagina, esse esporozinho caiu aqui, veio pelo ar, sei lá, um passarinho, o que trouxe aqui, caiu aqui, germinou, a bichinha crescendo aqui nessa parede de concreto. Agora, se essa plantinha faz isso aqui na parede de concreto,
o que o sistema de radicular de uma braquiária, como essa aqui da foto, é capaz de fazer nos nossos solos, hein, gente? Aqui, ó, é uma área de cerrado, em plena época seca, onde a gente tinha presença de braquiária, né? Que é essa graminha, utilizada como pastagem, com raízes muito profundas. Numa condição como essa, o solo não tem febre. Por que ele não tem febre? Porque ele não está exposto ao sol, você tem uma cobertura viva na época seca. Ele não tem fome, por quê? Porque essas raízes produzem exudatos o tempo todo, e esses exudatos servem para alimentar as comunidades microbianas. E ele também não tem sede, porque essa braquiária melhora a estrutura do solo, armazena mais água, o solo fica mais úmido, então as comunidades microbianas também não passam sede. Então não tem febre, não tem fome, não tem sede. É um condicionador químico, físico e biológico fantástico, barato, altamente eficiente. E de novo, né, estamos falando em relações. A química, a física e a biologia. Tudo impactado positivamente por essa planta, tá bom? E como que a gente faz para ter solos saudáveis, para ter solos vivos, solos que funcionem nas nossas lavouras, né? Aí vem o terceiro princípio, que é muito importante também que você, estudante de agronomia, tenha impregnados na sua formação. Imitar a natureza, gente. Imitar a natureza é tudo. A natureza é a melhor pesquisadora que existe nesse planeta. Peraí. É a melhor pesquisadora que existe nesse planeta. Já está fazendo aqui pesquisa há 3,8 bilhões de anos. Aí ela sabe de tudo. Cola na natureza que é sucesso, gente. E o que a natureza mostra pra gente? O que é que tem na natureza? A gente tem diversidade de plantas, né? Então, nos nossos sistemas agrícolas, a gente pode ter essa diversidade por meio de rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, né? Na natureza, ninguém revolve o solo, né? Tá todo lá. De vez em quando o tatu vai lá e faz um buraco, mas fora isso, tá lá quietinho, não tem ninguém removendo o solo. Nós temos plantas vivas cobrindo o solo o tempo inteiro, né? Tem palhada, tem cobertura do solo, o solo nunca está exposto ao sol. Nós temos a presença de animais e nós temos árvores, né? A natureza realmente tem um design inteligente. E hoje, nos nossos sistemas agrícolas, o que mais se assemelha, o que mais imita melhor a natureza, na agricultura de grande escala, né? São os sistemas integrados, lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, né? Claro que nós temos também os sistemas de agrofloresta, que também são sistemas fantásticos, né, gente? E aqui, ó, só para mostrar essa questão de como os sistemas integrados são os que melhor imitam a natureza, aqui nós temos 4 locais distintos no bioma cerrado, Ponta Porã, Dourados, Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e Planaltina, aqui em Brasília, comparando áreas de plantio convencional com plantio direto e com integração lavoura-pecuária. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, em 4 locais distintos, 4 experimentos bem distintos, em todos eles tem sempre a mesma tendência, ou seja, um aumento na atividade da sulfatase à medida que você melhora o sistema de manejo, ou seja, a partir do momento que você tem sistemas de manejo que imitam melhor a natureza, né? Se você imita a natureza, o seu solo fica mais saudável. E aqui, ó, mostrando a influência da braquiária na temperatura do solo. Um solo sem braquiária, temperatura aqui no Cerrado, gente, 47 graus. Com braquiária, 32 graus. Eu já vi relatos aqui de 60 graus, hein, gente? Ieda, os alunos meus viram, até foi reportagem aqui na Rede Globo, aqui de Paranavaí. Eu mostrei no solo aqui de Paranavaí 56 graus. Pois é, tá vendo? Dá até, imagina, né? Então aí você vê, né, a diferença que uma cobertura no solo faz, né? E como que uma cobertura viva, gente, é muito, muito, muito melhor do que uma cobertura passiva, né? Você tem uma planta viva cobrindo o solo o ano inteiro. E é só a braquiária que a gente tem? Não. Hoje no Cerrado nós temos aqui os mix, né? Onde o pessoal mistura uma série de espécies vegetais, né? Então, tem crotalária, braquiária, milheto. Aqui na foto aqui a gente tem nabo forrageiro, tem aveia, aqui tem milheto, né? Então, o negócio é ter diversidade. Aqui mostrando, né, o arax consociado com algodão, braquiária consociado com algodão, que é uma coisa difícil, né, da gente ter. E aí, gente, a natureza tem que ser nosso espelho, viu? Então, dia que nós agrônomos aprendemos a imitar a natureza, quanto mais a gente imitar ela, mais eficiência nós vamos ter nos nossos sistemas agrícolas, né? Aqui, só para efeito de comparação, eu estou mostrando aqui uma área de cerradão com uma área cultivada de soja. Mesmo tipo de solo, latossolo vermelho, escuro, argiloso. Gente, nessa área aqui, essa vegetação que produz mais de 50 toneladas de serrapilheira por ano. Aqui nós temos uma soja que produz 4, 5 toneladas, né? Só que aqui na natureza, para produzir 50 toneladas de serrapilheira por ano, esse solo, gente, tem menos de 1 ppm de fósforo. E aqui eu preciso de 12 a 18 ppm de fósforo para produzir a nossa soja.
Então, ou seja, por que aqui tem tanta essa produção de biomassa com tão pouco fósforo? Porque aqui o sistema é mais eficiente. Já dizia, né, Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então, nós temos que imitar a natureza. Quanto mais os nossos sistemas agrícolas imitarem a natureza, mais eficientes nós seremos, né? Vamos produzir mais, gastando menos. Esse moço aqui é o Djalma, que conduziu aquele experimento lá da ciclagem de nutrientes que eu mostrei para vocês, que na área com braquiária só precisava de 3 ppm de fósforo para produzir aquelas 3 toneladas, e na área sem braquiária precisava de muito mais, né? Então, o Djalma, nos experimentos dele aqui na Embrapa Cerrado, de rotação de culturas e de plantio direto, conseguiu obter 90% de eficiência no aproveitamento do fósforo. Já pensou? Então é isso, né, gente? Aprender a imitar a natureza. E o Djalma, né, ele nos deixou em 2020, mas ele falava essa frase aqui que eu acho muito legal, que serve para a gente, né? Que conhecer a natureza, se integrar a ela, se considerar parte dela, é a primeira coisa que deve ser despertada no cientista, no agrônomo e no agricultor, né? Então é isso aí, né, gente? E voltando à questão da BioAS, né, da importância da gente se comunicar com o nosso solo, saber se comunicar com o nosso solo, né? Então, essa questão de acessar a memória do solo realmente era uma coisa complexa. Como é que a gente ia saber, conversar, estabelecer esse diálogo aqui com os nossos solos, né? E que a gente precisava de soluções simples. E aí veio a pesquisa, né, gente? Pesquisa, ciência e tecnologia, né? Buscando soluções simples para esse problema complexo. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito: a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? Quem disse essa frase foi o grande gênio da humanidade, Leonardo da Vinci, né? Simplicidade, gente. Então, a BioAS é essa tecnologia simples, né? Que qualquer laboratório comercial de análise do solo pode adotar. O professor Júlio está aí trabalhando num desses laboratórios, né? Já vai ser parceiro da gente da rede Embrapa de bioanálise do solo. E eu falo que essa tecnologia de bioanálise do solo é uma tecnologia que veio para empoderar o agrônomo, né? O consultor. Por quê? Porque a gente sabe, né, que muitas vezes as decisões que são tomadas na propriedade agrícola não são tomadas pelo agrônomo, são tomadas pelo tomador de decisão, né? O dono da fazenda, geralmente, né? Então, agora com essa tecnologia de bioanálise, onde a gente sabe exatamente como que avaliar a saúde do solo, né? Usando os mesmos princípios da química do solo, só que coletando a amostra de solo na camada de 0 a 10 centímetros, isso é super importante, a camada diagnóstica para a BioAS. Coletando o solo, a época de coleta é a mesma época da amostragem de química do solo, ou seja, na pós-colheita das lavouras, né? No laboratório, a gente trabalha com o conceito FastBio de amostragem de solo, onde esse solo é seco ao ar, peneirado em malha de 2 milímetros, tá bom? E aí, a gente desenvolveu aqui na Embrapa uma estratégia para a gente saber interpretar os níveis de atividade enzimática no solo. Ou seja, quando você faz exame de sangue, você não quer saber se aquele seu colesterol, se aquela glicose está alto, está médio, está adequado? A mesma coisa, nós aqui na Embrapa desenvolvemos uma estratégia baseada nos princípios da calibração de nutrientes para a gente interpretar esses valores de atividade enzimática, né? Novamente, nós tivemos a colaboração desse grande colega nosso, Djalma, que faz uma falta danada, né, Djalma? E aqui a gente tem essas curvas de respostas, né, dos níveis de atividade enzimática no solo em relação ao rendimento de grãos. Enzima relacionado com o rendimento de grãos, da mesma forma que você tem fósforo relacionado com o rendimento de grãos, cálcio com o rendimento de grãos, você tem também as enzimas. Então, o nível da enzima para atingir 80% máximo rendimento de grãos é o nível adequado. O nível da enzima para atingir 40% máximo rendimento de grãos é o nível crítico inferior. Então, foi assim que nós desenvolvemos algoritmos de interpretação que hoje nos permitem saber, em função da textura dos nossos solos, qual que é o valor de referência daquela enzima. Então, para um solo arenoso é uma coisa, para um solo argiloso é outra. Essa tecnologia inicialmente foi desenvolvida para as culturas anuais no bioma Cerrados. A boa notícia, né, Júlia, é que ela já está pronta para o Paraná. Então, a gente vai estar lançando agora no Congresso de Soja, né, a BioAS Paraná. Então, aí no Paraná também vocês vão poder usar essa tecnologia. E a BioAS não é só determinar as duas enzimas. Aí que vem outra parte bem legal da tecnologia. Como na BioAS você vai estar integrando os parâmetros de química, as duas enzimas, agora a gente pode ver a capacidade do nosso solo funcionar para ciclar nutrientes, armazenar nutrientes e suprir nutrientes. Então, lembra que eu falei? A saúde do solo tem a ver com a capacidade do solo funcionar, de você ter um solo funcional. Então, agora na BioAS você consegue exatamente, por meio de notas, né, que variam de 0 até 1, saber como é que está o seu solo em relação a suprimento, armazenamento e ciclagem de nutrientes. Essas funções são integradas em índice de qualidade do solo, né, biológico e químico, que vão, no final, compor o índice de qualidade FastBio.
Todos esses índices, novamente, foram calibrados em relação ao rendimento de grãos e à matéria orgânica. Então, quando a gente fala que o índice é adequado, é porque ele está relacionado com 80% do máximo rendimento de grãos. Quando a gente fala que o índice é inferior, é porque ele foi relacionado com 40% do máximo rendimento de grãos. E para facilitar a comunicação visual, a gente pegou uma escala de cores, que vai do vermelho para o verde. Quanto mais próximo do vermelho, pior. Quanto mais próximo do vermelho, melhor, né? E aí, a gente tem agora essa nossa bioanálise de solo, que eu falo para vocês que é única no mundo, gente. Brasil está sendo pioneiro no mundo, integrando essas duas enzimas às suas análises de rotina de solo. E aí agora, a nossa análise de solo deixa de ser só aquela análise baseada no conceito mineralista, cálcio, potássio, fósforo, magnésio, e agora a gente agrega a esse componente, né, o componente biológico. Então eu falo que a gente passa a ter uma nova visão do solo, que vai muito além daquela questão de só excesso e falta de nutrientes. Então esse aqui é a cara do laudo da bioanálise, né? Então é uma planilha Excel. Em cada linha você tem um talhão da propriedade, nas colunas você tem o nível das enzimas, o teor de matéria orgânica, os 3 índices de qualidade do solo e a nota daquelas 3 funções: ciclagem, armazenamento e nutriente. Todo mundo interpretado numa escala de cores, onde o verde quer dizer que está tudo muito bom, o vermelho quer dizer que está horrível, né? Então, único no mundo, viu, gente? E agora, com essa tecnologia, a gente consegue dizer exatamente para o agricultor se o solo dele está saudável, está adoecendo, está doente ou está se recuperando. Eu fiquei maluca? Não, não fiquei maluca, gente. Isso tudo é possível porque as enzimas são o que a gente fala aqui na pesquisa, né? São bioindicadores. Elas funcionam como se fossem ecossensores, radares, que detectam com muito mais antecedência que a matéria orgânica as mudanças que ocorrem no solo em função do sistema de manejo. Então, olha, quando eu tenho a função das enzimas, que é a função ciclagem, pontuando no verde, no alto, e eu tenho a matéria orgânica também, que é a função armazenamento, pontuando no alto, o meu solo está saudável. Quando a enzima está baixa e a matéria orgânica está alta, significa que o meu solo está adoecendo. A enzima é mais sensível, ela detecta esse adoecimento com mais rapidez. Quando eu tenho as duas funções pontuando aqui no nível baixo, quer dizer que o meu solo está doente, solo na UTI. E quando eu tenho a matéria orgânica baixa e a enzima alta, quer dizer que o meu solo está se recuperando. Eu agora vou mostrar isso aí para vocês com dados da vida real, né? Vou mostrar para vocês como está a saúde dos solos brasileiros, com exemplos da vida real, feito em laboratórios comerciais, de verdade, gente, aí da vida real, viu? Não laboratório de pesquisa. Primeiro laudo, olha o laudo aqui do solo saudável. Gente, aqui a gente tem acho que 25 talhões. Não demora mais que 3 segundos para a gente falar como é que está essa situação dessa fazenda, né? Toda no verde, solo saudável. Então, olha, você viu a facilidade de você ver como é que isso aí é? Então, ó, todo mundo pontuando no alto, né? Aqui, o suprimento, armazenamento e ciclagem. E qual é o segredo dessa área? Integração lavoura-pecuária. É um sistema que imita a natureza, né? Pra vocês terem uma ideia, na média de rendimento de grãos dos últimos 5 anos nessa fazenda, 77 sacos por hectare. Uma fazenda de 1.500 hectares aqui na região do Cerrado. Mas olha só, soja, milho braquiária, soja protalária, soja, milho braquiária. Diversidade, gente, diversidade. Aqui eu já tenho um laudo de um solo adoecendo. É uma propriedade no Mato Grosso, onde você vê que a função de armazenamento, que é da matéria orgânica, ainda está no verde, mas o componente biológico está no vermelho, indicando claramente que o solo está se degradando do ponto de vista biológico. É como se o agricultor estivesse com uma bomba relógio para estourar na propriedade dele. Sabe quando você faz seu exame de sangue e você vê lá que está colesterol alto e você ignora aquilo ali? Não, você pode ignorar, mas você sabe que lá na frente você vai ter um problema, né? Então, é isso aqui que esse laudo está mostrando para a gente, o solo está adoecendo. E olha que interessante, olha essa área do ponto de vista químico, está verdinha, não é? E aí, olha, por que esse solo está adoecendo? Vamos ver o histórico dessa área? Teve, em alguns talhões, teve uma crotalária lá em 2015, 2016, mas na maioria deles, ó, soja, milho, soja, algodão, baixa diversidade, gente, solo adoecendo. Aqui já é um laudo do solo doente. Aqui, não só a função das enzimas, que é a função ciclagem, foi comprometida, mas também a função armazenamento. E vocês vejam, gente, que olha só, perder matéria orgânica é a última coisa que a gente quer, né? Nós queremos sequestrar carbono. Ninguém quer perder carbono. No laudo anterior, eu tinha uma bomba para estourar no meu solo. Aqui a bomba já estourou. E olha só a pontuação da função suprimento. Gente, todo mundo no verde. Ou seja, isso que eu falo que é uma nova visão do solo, né? Porque se a gente não tivesse a bioanálise,
a gente continuava achando que estava tudo muito bem no meu solo, mas só com base na química. E aí aquela história, né? Em situações como essa, né, onde você vê que o solo está doente, quimicamente ele está bem, mas ele está doente, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabiam da bioanálise, não tinham como checar isso aí. Aí, o que elas faziam nessa situação? Colocavam mais adubo e mais pesticidas, ou seja, o remédio serve para a doença errada, né, gente? Não é com pesticida, não é com adubo que você vai recuperar a saúde de um solo doente, né? É manejo. E aí, por fim, a gente tem esse laudo aqui, que é o laudo do solo em recuperação, né? Onde a gente vê que a matéria orgânica ainda está comprometida, era um solo degradado. A proprietária comprou essa fazenda, começou a adotar um manejo de regeneração do solo, trabalhando muito com braquiária, mais de 10 toneladas de matéria seca de braquiária por hectare. E aí as enzimas mostrando claramente para a gente que o solo está se recuperando, né? Então, que ela está no caminho certo. E hoje, né, gente, a gente está falando aí dessa questão toda que a gente está passando por essa crise de fertilizantes, né, e tal, essas coisas todas. Onde um agrônomo vai se sentir mais à vontade para recomendar reduções na adubação, corte na adubação? Numa lavoura onde o potencial de ciclagem está excelente ou numa lavoura onde o potencial de ciclagem está comprometido? Onde que você, agrônomo, vai ficar mais confortável para recomendar reduções no uso de adubo fosfatado? Obviamente que na lavoura saudável, né? Então, viu como o laudo da bioanálise agora muda a nossa forma de enxergar o solo? Porque agora você tem na sua análise de solo como avaliar o potencial de ciclagem de nutrientes e o potencial de armazenamento de nutrientes da sua área, tá bom? Aqui o que o pessoal vem fazendo aqui no Cerrado já com a bioanálise, olha que interessante, Júlio. Aqui é uma mesma fazenda e aqui eles plotaram, né? Espacializaram os dados, colocando a pontuação da fazenda, né? Com relação às funções suprimento de nutrientes, armazenamento e ciclagem, né? Então a gente vê claramente que o solo dele está adoecendo, né? Vários talhões da fazenda, o solo já está adoecendo. Então isso aqui serve de alerta para o agricultor a mudar as práticas de manejo, tá bom? Esse dado aqui é do pessoal lá da AP Tecnologia, do agrônomo Maurício Gonçalves. Bom, gente, é aquela história, né? Se você é um dono de uma empresa, se você é um grande industrial, um grande empresário, se você tem um funcionário que é o melhor funcionário da sua firma, você vai querer que esse funcionário fique doente? Não, né? Você vai querer que o cara fique saudável o tempo todo para ele trabalhar direitinho, né? Então, a mesma coisa, né? Quem que é o grande trabalhador das nossas lavouras? Não é os nossos solos? Então, é isso aí, né? Então, nas nossas lavouras, o nosso trabalhador número 1, que é o solo, tem que estar saudável, ele não pode estar doente, né? Nós queremos ter lavouras produtivas em solos saudáveis, e não lavouras produtivas em solos doentes, né? E aí, aquele negócio que eu estava falando com vocês, né? Que a BioS vem para empoderar o agrônomo, né? Hoje em dia, a gente sempre sabe, né? Do cabo de guerra que é, né, da queda de braços que é, entre observar os princípios agronômicos, né? Ou então ceder aos princípios operacionais devido aos motivos econômicos, né? Então, a gente sabe que um mundo real, um mundo ideal não existe, né? Não existe mundo perfeito, a fazenda é um negócio. Se você não puder ser verde, né? Você não pode ser verde se você estiver no vermelho, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Então, aí vem aquela coisa, né? O que a gente pode fazer, né? Então, muitas vezes não dá para você, numa área como essa aqui, de uma fazenda enorme como essa daqui, né? Você mudar toda a fazenda, deixar toda ela num ano em bonzinho produtivo, né? Mas você pode fazer em pequenas áreas, né? Pode fazer pequenas flexibilizações, né? Então, realmente, pequenas flexibilizações, como diz meu colega Leandro Zancanaro, né? Podem realmente potencializar a parte biológica, né? Com reflexo na química e na física do solo. A gente não precisa ficar escravo, né, gente? Do operacional. O agrônomo agora, com a bioanálise, ele tem mais poder de barganha. Então, olha, mostrando aqui para vocês. 2 áreas, uma soja milho e outra soja braquiária, ambas com o mesmo rendimento de grãos, mesma análise de química do solo. Imagina você, agrônomo, querendo chegar para esse fazendeiro e falar para ele, olha, só esse soja milho já está há muito tempo, vamos fazer uma rotação. Como você consegue convencer o agricultor a fazer uma rotação numa situação como essa, né? Níveis de produtividade muito semelhantes, química muito semelhante. Mas se você pega a bioanálise, que é o seu novo aliado agora, né? É o novo aliado do agrônomo, do consultor, quando você compara os índices de qualidade biológica, né? Você vê, olha, 74 aqui no tratamento de soja braquiária e 44 aqui no soja milho. Então, agora, você tem como mostrar isso aqui para o agricultor, né? Para o tomador de decisão na propriedade rural. E você mostra para ele, você faz a sua parte como agrônomo, né? Cabe a ele decidir o que vai fazer, né? Que nem eu falo, aquela história do exame de sangue, né?
Você vai pegar o resultado, vai ver que você está com colesterol alto, com alta glicose, com gordura no fígado. O que você vai fazer? Você vai ignorar aquilo ali, ou você vai mudar a dieta, você vai fazer um exercício físico, você vai tomar um remédio, né? Então, mesma coisa. Você pode ignorar o fato, o tomador de decisão na propriedade agrícola pode até ignorar que o solo está doente, mas o agrônomo fez a parte dele, alertou, e o tomador de decisão sabe, desde já, né, que ele está com uma bomba relógio na propriedade dele, tá bom? O solo está adoecendo. Bom, então, de novo, essa questão assim, da gente ter, essa questão que a gente está vivendo agora, né, dessa parte da crise de fertilizantes, né? Então, é isso que eu falo, né? Agora, nas lavouras com alto potencial de ciclagem, você realmente tem mais, a partir do momento que você sabe que a sua lavoura tem um melhor potencial de ciclagem, você fica mais confortável para reduzir o uso de adubos nitrogenados, de adubos, né, de uma maneira geral, o uso de fertilizantes. E aí, gente, olha que interessante. Aqui agora eu vou mostrar para vocês o rendimento de grãos naquelas 4 fazendas que eu mostrei, né? Então, olha, na fazenda saudável, 77 sacas por hectare, na fazenda adoecendo, 65, na doente, 63, e na recuperação, aqui não é a média de 5 anos, é a média da última safra, 85 sacas por hectare. Então, aquelas fazendas onde o solo estava saudável, onde já estava se recuperando, muito mais produtivos do que naquelas áreas onde o solo estava adoecendo ou então estava doente. Aí você deve olhar para esse número aqui, 65 sacas de soja por hectare, 63, é uma ótima produtividade, não é uma produtividade ruim, não. Mas olha essa produtividade aqui, muito melhor. E aí, se você considerar o custo de produção de uma área hoje de soja por hectare, 53 sacos por hectare, onde que você vai estar tirando mais? Quer dizer, onde que fica mais para o agricultor? Claro que é aqui na área de solo saudável, né? Então, é isso que eu falo, né? Mais importante do que a produtividade, né? É o que fica de fato para o produtor, né? É a rentabilidade, né? Então, se você pode produzir mais, gastando menos, que é o caso aqui do solo saudável, muito melhor para você, né, não? Para saber mais dessa tecnologia, professor Júlio fornece esses materiais para os meninos, está tudo na internet, fácil de buscar. E aí tem mais uma reflexão que eu quero fazer com vocês, viu, gente? Lembra quando eu mostrei esse exemplo aqui lá do pessoal da Fundação MT, daqueles 2 tratamentos? Quando teve veranico, esse tratamento aqui virou com 59 sacos, né, porque era soja braquiária, e aqui no soja bolzinho virou com 29 sacos, deu uma diferença de 30 sacos a mais por hectare. Queria dizer para vocês o seguinte, que a cultivar de soja nessas áreas não era uma cultivar tolerante à seca, não foi utilizado nenhum micro-organismo, nenhum produto mágico para aumentar a tolerância ao estresse hídrico. A única coisa que foi feita nessa área, o que foi? Boas práticas de manejo, gente. E aqui, qual foi a prática de manejo? Sucessão. Uma sucessão com a braquiária. Não foi nem rotação, nem sucessão. Então, mostrando a importância, né, gente, da gente ter uma agricultura feita de processos e não de produtos, né? A agricultura, quando ela é feita baseada em processos, quando você tem um solo resiliente, um solo que cicla mais nutrientes, que armazena mais água, ela é muito mais robusta do que aquela agricultura que depende de produtos o tempo todo, né? Então, mudar a cabeça da gente é muito importante, né, gente? Não, vocês estão estudando agronomia aí, vocês vão ser agrônomo agora no século XXI, ficar atento para isso. E falando dessa questão de rotação de culturas, né, eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui do meu amigo Marco Carolino, ele que me deu, é uma plaquinha que foi encontrada lá nas ruínas da cidade de Pompeia, que é aquela cidade que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio, lá no ano 79 depois de Cristo. Gente, sabe o que está escrito aqui? Um bom agricultor faz rotação. Galera, em 79 depois de Cristo, já tinha um agricultor que era tão fera, que gostava tanto de rotação de cultura, que era tão apaixonado pela rotação, que o cara fez uma plaquinha de mármore, escreveu isso aí e ficou para a posteridade. Aí eu pergunto para vocês, que mensagem que nós vamos deixar para o futuro, hein, galera? Nós vamos deixar jardim, vamos deixar deserto, o que nós vamos deixar? E hoje, agrônomos do futuro, a gente sabe que o nosso agricultor só é remunerado mesmo pela quantidade de grãos que ele produz na fazenda dele. Ninguém está pagando o agricultor por ele fazer armazenar mais água, sequestrar mais carbono, produzir plantas saudáveis, mas cabe a nós mudar isso aí, viu, gente? Que no futuro nós temos que ter uma agricultura que seja reconhecida não só pela sua capacidade de produzir comida, mas produzir comida prestando serviço ambiental, sequestrando carbono, armazenando água, né, saúde do solo, né, gente? Um super serviço ambiental. E agora, com esses scores que a gente tem aqui das funções ciclar e armazenamento e armazenagem de nutrientes da BioAS, né, a gente realmente pode separar as fazendas, como eu mostrei aqui para vocês, né? A gente realmente consegue fazer essa separação, né? E quanto mais a gente tiver agroecossistemas que imitem a natureza, né, nós vamos ter sistemas resilientes e produtivos, né, gente? Só ganha-ganha.
E hoje, né, todo mundo fala dessa questão aí de agricultura 4.0, agricultura digital, meu Deus, drone, big data. Ótimo, gente, tecnologia é ótimo, isso realmente é disruptivo. Mas, mais do que tudo isso, levando em consideração esse mundo que a gente vive, disruptivo mesmo, vai ser o dia que vocês, agrônomos, estiverem impregnados na formação de vocês esses 3 princípios. Que o solo é vivo, que tudo está conectado, que tudo está relacionado e da importância da gente imitar a natureza. Isso aí sim vai ser disruptivo. Aqui agora uma foto de toda a equipe de trabalho que trabalhou, nós trabalhamos junto aqui nesses 20 anos para fazer essa tecnologia chegar até vocês. Aqui nós temos agrônomos, meu colega Fábio Bueno, Guilherme Chay, o Djalma que nos deixou, o pessoal da informática, o nosso estatístico, a galera do campo, nossos estudantes de mestrado, todo esse povo aí, viu, gente? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E agora estou à disposição para as perguntas, comentários, sugestões. Bola está com você, professor Júlio. Obrigado. Muito obrigado. A palestra foi incrível aqui. Deixa eu tirar sua... Está aparecendo uma pessoa muito feia na tela. Agora já pode passar, né? Já tirei a sua apresentação. Se você quiser parar de compartilhar aí, sinta-se à vontade. Certo. Aí, agora você está me vendo também, né? Tô. Então... Seguinte, tivemos várias perguntas aqui. Vou ver o chat aqui. Não, eu já separei todas, pode deixar. Então tá. Então, só quero dar um aviso, que eu já coloquei de novo no chat, que às 9h30 o formulário vai ser liberado, no qual vocês podem preencher e depois vou enviar por e-mail um certificado de 4 horas de certificado para cada pessoa que preencher ali. Tá? Não importa se seja da Unifatesc ou de qualquer outra instituição. Professora Ieda, só para a senhora ter uma ideia, teve umas 2 ou 3 vezes aqui que nós tivemos com mais de 400 pessoas assistindo. Tá? Agora, infelizmente, estamos somente com 113, mas são 113 que estão acompanhando e ficaram muito interessados na sua palestra, né, que eu já sabia que era incrível, né, já tive várias oportunidades de ver a sua palestra. Então, deixa eu pegar aqui uma pergunta aqui. Só um momento. Bem, uma coisa que eu falo, Ieda, eu falo de vez em quando para eles na sala, eu já falei do BioAS para eles, eu sempre dou essa comentada, eu falo para eles que não é exame de sangue, eu falo para eles que é outro tipo de exame. É outro tipo de exame que não precisa nem furar para fazer. Mas eles riem aí. O Marcos Massachi, meu aluno aqui do presencial, ele pergunta o seguinte: se esse material depois ele vai estar disponível para estudo ou ele vai pegar aqueles materiais que nós vamos ter dentro dos sites dos laboratórios, do próprio Embrapa, que tem vários materiais muito interessantes. Olha, essa palestra vai ficar disponível na internet, né, Ju? Sim. Vai ficar disponível no YouTube. E aqueles materiais lá, é a palestra todinha. Vocês vão ler eles, vocês vão lembrar de mim o tempo todo, viu? E, vou passar uma ideia para vocês, tá? Essa palestra que vocês estão vendo está tendo tradução simultânea em espanhol, inglês, italiano, francês e alemão. Aí eu gosto de tirar aquela sarro. Vai que uma nave Klingon tá passando aqui em cima, também tá fazendo tradução para Klingon. A professora Larissa Zubeck, professora aqui do nosso curso, ela fez ela agradeceu ela fala que foi uma excelente palestra e ela pergunta qual que é a infraestrutura necessária para quantificar essas enzimas. Eu sei, né, professora? Eu sei, mas vou deixar a professora explicar sobre isso para ela. Olha, a bioanálise foi desenvolvida com o intuito dela poder ser realizada em qualquer laboratório comercial de análise de solo, sem haver necessidade de adquirir novos equipamentos. Então, basicamente, o que você precisa é uma incubadora e um espectrofotômetro que faça a leitura na faixa do visível, tá? Então, além disso, você tem que fazer investimentos em vidrarias e comprar reagente. Mas ela foi feita para se adequar às rotinas dos laboratórios comerciais de análise de solo, tá bom? Aí nós temos uma pergunta do Kaique Oliveira.
fala que a palestra, né, é um elogio. A palestra foi excelente, tema muito bem abordado pela palestrante, biologia do solo é muito top. A Unifatec está surpreendendo com a qualidade das palestras apresentadas no curso. Depois eu vou contar um segredo para o Kaique. Mas deixa eu contar já agora. Kaique, nós, junto com o Laboratório Rural de Maringá, estamos fazendo uma parceria no qual aqui a sede da unidade BR da FATESC, ela vai servir como ponto de apoio para entrega de análises para serem feitas, tanto as químicas, as físicas, quanto a da BioAS, quando nós tivermos com a finalização da homologação. E um detalhe, aluno vai ter desconto. Tá? Já consegui isso para vocês. Aí o Cleiton faz a seguinte pergunta para você, professor Ieda. Além do bacilos, micorrizas, tricodermas e companhia limitada, quais os principais e mais efetivos micro-organismos que podem ser fomentados e acrescidos ao solo em associação às rotações de manejo de solo? Micorrizas, nós temos os solubilizadores de fósforo, você pode estimular a decomposição, né, estimulando o desenvolvimento de micro-organismos saprofíticos. Então, o importante é você entender que são as plantas que modulam todo o funcionamento do solo. Então, um solo saudável, a base dele é ter uma alimentação saudável. E a alimentação do solo são as plantas. Então, da mesma forma que a base da nossa saúde, né, é uma alimentação saudável, onde você tem quantidade e qualidade, para o solo é a mesma coisa. A partir do momento que você diversificar e ter em quantidades suficientes resíduos vegetais que entram no solo, você vai estimular essa biofábrica que você tem ali no solo, com pseudomonas, com bacilo, com micorriza, com risóbio, com tudo, entendeu? Então você vai ter uma biofábrica muito mais ativa, tá bom? A Elisângela, quando você falou lá sobre braquiária, ela pergunta assim, esse uso de braquiária é usada como forração? Eu acho que ela está falando como uma adubação verde, né? Então, aqui na região do Cerrado, onde a gente usa braquiárias nos nossos sistemas de manejo, ela pode ficar tanto como para produzir palha, né? Se manter ela como cobertura viva durante a seca e desseca antes do plantio da soja lá no verão. Ou então ela pode ficar também como pastagem para o animal durante a época seca. Então a gente fala que é o boi safrinho. Então aqui geralmente o pessoal planta milho, planta soja, depois colhe a soja, planta o milho, ou então faz o sistema antecipe, já planta o milho dentro da soja. Esse milho cresce em consórcio com a braquiária, e aí você colhe o milho e a braquiária fica. Então ela pode ser tanto para alimentar o animal e você ter uma terceira safrinha de boi, ou você pode também deixar essa braquiária cobrindo o solo para você ter palhada, né? Você ter o solo coberto com a planta viva na época seca e uma palhada depois para você fazer o seu plantio direto. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui que estão falando o seguinte: por favor, peça para a professora Ieda depois fazer outra palestra para a gente. Mais para frente a gente pode ver isso, mas um pouco mais para frente nós vamos ver, daí podemos pensar em uma outra palestra com um foco até melhor, já que daí, por exemplo, o sistema BioAS já vai estar funcionando aqui na nossa região. Aí podemos falar um pouco mais sobre a questão de interpretação principalmente, né? Uhum. Ô, Júlia, agora só me fala uma coisa. Essa moçadinha tá toda aí comigo. Tá marcando aqui no relógio 1h55. Eu falei tudo isso? Não, nós estamos com 58 minutos. É que eu estou com essa janela que nós estamos aqui. Então tá. 1h55. Os meninos, gente, matei eles de tanto que eu falei aqui. Não, tá... Você está com 58 minutos até agora de palestra, tá? Então tá ótimo. Aí a professora Tiziane, professora da área de solos aqui da instituição, tá? A que eu sempre confundia com a professora Priscila, isso é um trauma que eu carrego para a minha vida. Ela falou o seguinte: a análise BioAS é um incremento em análise de solo. Não substitui as análises físicas e químicas, mas é em consonância com o indicativo de qualidade do solo. Correto, professora? Corretíssimo. A parte de química, gente, é fundamental, porque sem a química você não tem o desenvolvimento das plantas. Aqui no Cerrado, se você não tiver a parte de química totalmente corrigida, lá com aquelas pontuações lá em torno de 1, você não consegue ter boas colheitas. Então, a química é fundamental. O problema é que não dá só para ficar na química, que agora que a gente está vendo que nesses sistemas de agricultura conservacionista, né, onde a gente já vem tendo plantio direto, rotação, integração lavoura-pecuária por vários anos numa mesma área,
a fertilidade do solo não é só mais o conceito mineralista, ela tem a ver também com a parte de matéria orgânica e com ciclagem de nutrientes. E eram os componentes que a gente não tinha da mesma forma que a gente tem agora na BioAS, né? Então a BioAS veio para complementar aquele buraco que a gente faltava. E com relação à física, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, mas não tem um parâmetro de física? Não tem, porque o pessoal ainda não conseguiu implementar um parâmetro de física que seja fácil de fazer a nível de laboratório, de rotina de solos. Mas a gente tem, por exemplo, o DRESS, o VES, que são esquemas rápidos de visualização de estrutura física do solo que você pode fazer no campo, né? Então, a gente está caminhando agora para um novo momento na nossa análise de solo, onde a gente está indo além, como eu falei para vocês, né, daquela questão do excesso e falta de nutrientes, né? Tendo essa outra visão do solo, um pouco mais abrangente. Deixa eu só... Estou terminando só um negocinho aqui, peraí. Opa! Asila. Aí, o Guilherme Nogara pergunta: em culturas perenes, como é melhor fazer essa diversificação de cultura? Oi, Guilherme. Olha, pois é, eu não sou especialista em manejo, hein? Mas o que eu tenho visto muito aqui na região do Cerrado, por exemplo, vou dar o exemplo do café. No café, hoje, no Cerrado, o pessoal tem cultivado braquiária nas entrelinhas. Ao invés de deixar o cafezal exposto ali e tal, o pessoal planta braquiária e maneja essa braquiária de tal forma que ela não tem efeito de competição com o café. Então, é uma excelente opção que a gente tem para fazer cultivos de entrelinhas, né? E eu acho, eu não sei, mas isso aí também pode ser extrapolado para outros cultivos comerciais perenes, né? Citros, outros aí. Mas tem que ver a nível local, a nível regional, o que funciona, tá bom? Eu vou estar falando de orelhada. Deixa eu pegar aqui, Natan Henrique. Boa noite, professora. Excelente palestra. Os procedimentos para coleta de amostra seguem os mesmos parâmetros da coleta de amostra para análises químicas e físicas? Ou existe alguma diferença? E qual que é o período que eu devo fazer para repetir a BioAS? Vou te contar um segredo. Tem umas 4 ou 5 perguntas para baixo no mesmo nível. Então, pessoal, que fez essa pergunta vai servir para todo mundo que repetiu essa mesma pergunta de outros modos, tá bom? Olha, gente, eu peço desculpas, porque na apresentação eu falei isso muito rapidinho, né? Mas, olha, o esquema de amostragem é idêntico ao esquema que a gente usa para análise química do solo. A única coisa que muda é a camada diagnóstica, que para bioanálise tem que ser de 0 a 10 centímetros. E muitas vezes o pessoal da fertilidade trabalha com 0 a 20, ou então faz 0 a 10 e 10 a 20. Mas para BioAS tem que ser 0 a 10. Por quê? Como eu falei para vocês, todo o funcionamento do solo é modulado pelas plantas, então é um processo que vai de cima para baixo. Então, se eu pego 0 a 20, eu tenho uma diluição muito grande e eu acabo não vendo os efeitos. Então, para bioanálise, sempre 0 a 10 centímetros, utilizando os mesmos procedimentos da amostragem de química do solo. Como nas nossas áreas aqui, muitas áreas são já de plantio direto, a gente usa aquele esquema com o sarrafo, onde você coloca o centro do sarrafo exatamente no meio da linha de plantio, metade chegando até metade da entrelinha do lado direito e a outra metade chegando até a metade da entrelinha do lado esquerdo. Aí você faz furos, né, espaçados, igualmente espaçados, né, e é assim que a gente amostra. A época é muito importante. É após a colheita da soja ou do milho, preferencialmente, aqui na nossa região do Cerrado, após a colheita do milho safrinha. Ali naquela transição da estação chuva para a estação seca. É ali que é a melhor época para a gente fazer a amostragem, tá bom? Beleza, deixa eu pegar uma outra aqui. A Milena, uma das minhas alunas que eu chamo de carvãozinho, porque é aquela que a gente apertou, deu pressão e temperatura, e é quase que certeza que vai virar um diamante. Ela é uma das formandas desse ano. Espero que ela esteja assistindo. Não chora, tá, Milena? Eu tinha muita dúvida sobre o BioAS. Estou esclarecendo muitas agora. Meu TCC agradece. Manda para mim então depois, tá bom? Meu e-mail está aqui embaixo, ó. Beleza. O anônimo, ele não escreveu o nome aqui, mas ele passou o seguinte. Professor Ieda, esse estudo está sendo realizado para outras culturas? Sim. Até o final
a gente ia imaginar 2023, mas agora eu não sei, talvez 2024, a gente vai estar soltando a BioAS pastagens, a BioAS café, e a BioAS cana e a BioAS eucalipto. Então, o que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que, em função da composição do resíduo vegetal que entra no solo, os valores de referência das enzimas vão ser diferentes. Então, é isso que a gente está testando agora, nessas áreas de café, cana, pastagem e eucalipto, tá bom? Mas a ideia é expandir, ter BioAS para todos os agroecossistemas brasileiros. Então, eu já vi gente, o pessoal do Dendê já veio fazer amostragem, o pessoal da macadâmia, hortaliças, todo mundo querendo saber fazer BioAS, querendo saber como é que está a saúde do solo. Deixa eu pegar a próxima aqui. Aqui. Elisângela. Um solo só de milho, então, é um solo pobre para plantio de café? Claro. Mas, por favor, professora. Elisângela, é isso. O que é aquela questão da gente imitar a natureza, né? Ter diversidade. Então, quanto mais diversidade você tiver, melhor vai ser o funcionamento biológico do seu solo. Então, só o milho, só a soja, não é legal para a saúde do solo, entendeu? Você tem que diversificar a quantidade e a qualidade do resíduo vegetal que entra no solo, tá bom? Que nem na nossa alimentação. Se você comer só arroz, ou só feijão, vai faltar uma série de nutrientes para você ter um bom desenvolvimento no seu organismo. Então, a mesma coisa o solo. A gente tem que diversificar o alimento que a gente dá para o nosso solo. E o alimento que a gente dá para o nosso solo são os resíduos, são os tecidos vegetais. E claro, quando a gente tem animal no sistema, né, os excretas, né, isso aí também. Deixa eu responder aqui a Karine. Desculpa, não entendi sobre o desconto que os alunos vão ter. Poderia repetir, por favor? Karine, é o seguinte, nós estamos com uma parceria da Unifatesc com o Laboratório de Solos Rural lá de Maringá, no qual os alunos da instituição, quando tiverem que fazer alguma análise, se trouxerem aqui na instituição, tá? Não importa qual seja o tipo de análise, e for um aluno, nós vamos praticar um desconto para eles, para isso daí. E um detalhe, você entrega aqui em Paranavaí, não precisa ir até Maringá para entregar, que daí nós aqui da Unifatesc vamos fazer esse transporte até a cidade lá para fazer. A Milena respondeu aqui, professora Ieda, estou aqui sim, fiquei emocionada. Já desidratou a coitada. A Kathleen Pereira Coelho, esse estudo muda muito de uma região para outra? Né? O estudo muda de uma região, por exemplo, aqui na Mata Atlântica para o Cerrado. Tem essa alteração? Eu sei, mas eu não vou responder, vou deixar para a professora responder. Por favor. Tem sim, Kathleen. A BioAS, os valores de referência vão variar muito em função das condições edafoclimáticas. Por isso que, inicialmente, a gente só conseguiu desenvolver algoritmos para a região do Cerrado, para os cultivos anuais. Agora a gente está expandido aí para o Paraná, né? Como falei para vocês, vai ser agora a BioAS Paraná, para cultivos anuais também. Mas, por exemplo, se a gente for para o Nordeste, for para a Amazônia, então os valores de referência vão ser diferentes. Então, por isso que é muito importante a gente ter pesquisas regionais, pesquisas locais, para a gente ter bem definido esses valores de referência, tá bom? Por cultura, por tipo de solo e por ambiente climático. Aí o anônimo parece que viu que tinha essa pergunta e melhorou ela um pouquinho. No solo de Mata Atlântica, para a plantação de banana e pupunha, tem algum estudo? Não, não tem. O João Pedro Tuzzi. Professora, num solo virgem, semidesmatado, você recomenda entrar com qual tipo de manejo para que não danifique muito essa enzima? E como você muito bem falou, né, a nossa missão é tornar o nosso solo agricultável o mais próximo de um solo de floresta, né? Então, eu achei interessante essa pergunta do João. João, olha só. Você imagina você ser atropelado por um trator. É isso que acontece quando a gente mata o solo, entendeu? Você passa um tratorão ali, então você muda ele completamente, você muda ele fisicamente, porque ele é revolvido. Aqui no Cerrado, a gente muda quimicamente, porque a gente entra com calcário, com adubação, e a gente retira a cobertura vegetal. Então, depois desse impacto inicial, o solo muda completamente. E aí, nunca mais, é muito difícil ele se tornar, vir a ser o que ele era naquela condição de solo nativo.
Mas, embora ele nunca mais possa voltar àquela condição original, ele pode funcionar de maneira semelhante. E esse grau de similaridade vai depender de quão mais ou menos a gente imitar a natureza. Então, inicialmente, muitas vezes você não tem como escapar aqui no Cerrado. Você tem que fazer calagem, você tem que incorporar o calcário, você tem que fazer adubação corretiva com fósforo. Então, esse impacto inicial geralmente é muito grande. Mas depois que passou esse impacto inicial, você pode, através de boas práticas de manejo, que nós estamos falando de rotação de culturas, plantio direto, plantas vivas cobrindo o solo na época seca, palhada, né, se possível, presença de animal, a gente pode fazer com que esse solo volte a funcionar de maneira similar ao que ele funcionava nas áreas nativas, tá bom? E que eu ia falar outra coisa para você também, deixa eu ver aqui o que era. Eu esqueci, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Então, ele nunca vai ser igual, mas ele pode ser semelhante dependendo do manejo que você fizer ali. Quanto mais a gente procurar imitar a natureza, mais semelhante o funcionamento dele vai ser ao do que ele é na condição nativa. O João Eduardo faz uma pergunta, né? Eu vou deixar para você responder. Qual que é a probabilidade do BioAS se tornar padrão nos laboratórios do Brasil? Primeiramente, eu gostaria que você, professor Ieda, falasse, que daqui a pouco tem até uma pergunta do Anônimo, que vou colocar aqui junto, tá? Além de qual a probabilidade do BioAS se tornar esse padrão nos laboratórios do Brasil, um Anônimo escreveu assim: trabalho num laboratório de análises e em cada 100 análises, só 10 é de BioAS. Muito pouco, né? Só que tem aquele detalhe, né? Quanto tempo nós temos análises químicas e físicas sendo feitas aqui no Brasil? E há quanto tempo que está sendo feita a análise BioAS? Então, tem esse movimento até você ter essa ciclagem, até chegar em muitos. E quantas empresas mesmo estão habilitadas no presente momento? Não contando as que estão sendo habilitadas, como é o caso lá do Laboratório de Solos da Rural de Maringá. Quantas são? Se eu não me engano, são somente 10, né, para cobrir o Brasil inteiro. Eu acho que não vai conseguir mesmo, né? Ô, gente, então, o que aconteceu? Para lançar essa tecnologia, a gente fez um piloto com 7 laboratórios comerciais, 7, e foram os nossos primeiros parceiros. E naquela época, a gente saía ligando para os laboratórios comerciais: vocês estão interessados na tecnologia de bioanálise de solo e tal, não sei o quê. Não estamos interessados, não, muita gente não interessou. Mas depois que a tecnologia foi lançada, que o pessoal viu o que era, aumentou muito o interesse dos laboratórios comerciais. Tanto é que a nossa primeira turma foi de 7 laboratórios e agora nós tivemos uma turma com 80 laboratórios comerciais. Então, a Embrapa fez uma rede de inovação chamada Rede Embrapa BioAS, onde a Embrapa, por meio de convites públicos, convida os laboratórios comerciais a se unirem a nós nessa rede de inovação. Então, esses laboratórios, eles passam por uma série de capacitação, dessa vez foi capacitação online, onde a gente procura treinar esses laboratórios, capacitá-los com excelência, para eles fazerem essas determinações com excelência, né? Porque afinal de contas eu falo, é o exame de sangue do solo, você não vai levar seu exame de sangue para qualquer laboratório, tem que ser um laboratório muito bom. Então, depois que o pessoal passa nessa etapa de proficiência, de interlaboratorial, eles vão ter acesso a uma plataforma web que conecta a Embrapa com os laboratórios de pesquisa. Isso é que é legal. Então, o laboratório comercial faz as determinações de atividade enzimática, coloca os dados nessa plataforma web, e essa plataforma web vai interpretar aqueles valores de atividade enzimática feitos pelo laboratório comercial e vai calcular os índices de qualidade de solo. Então, é assim que funciona essa parceria, entendeu? Então, a nossa intenção aqui na Embrapa, antigamente o pessoal pensava, a Embrapa vai fazer as análises. Não, a Embrapa não tem condição de fazer análise, não. Que vai fazer as análises são os laboratórios comerciais, capacitados com excelência, e a gente quer ter laboratórios comerciais espalhados no Brasil inteiro, entendeu? Do Oiapoque ao Chuí. E hoje, graças a Deus, nós vamos ter isso aí. E eu queria dizer para vocês que a tecnologia foi um sucesso tão grande que nessa safra agora faltou reagente para o pessoal fazer as determinações de enzimas. Foi um caos total. Lembrando disso. Embora a Sigma, que é a empresa, a Sigma Merck, né, que é a empresa que fornece os produtos químicos, né, principalmente os substratos para as análises de atividade mágica, com a pandemia, com essas coisas todas, faltou muita coisa durante a pandemia, né, gente? E também faltou reagente, mas uma das causas foi que a demanda foi muito grande, eles não conseguiram suprir. Então, agora que está normalizando isso aí, né, agora que a Sigma está conseguindo normalizar esse suprimento dos reagentes, então, assim, eu acredito que a demanda vai aumentar bastante.
as perspectivas são muito boas, né? Como eu falei para vocês, a gente sai de 7 laboratórios na primeira vez e atingir quase 80, como a gente atingiu nessa segunda, né? Claro que desses 80 ainda não é todo mundo que se habilitou, não, porque também não é fácil essa habilitação, né? Mas... Eu sei o sofrimento que eu tive para fazer isso aí. Meu laboratorista quase que entrou em infarto, porque dava uns errinhos lá, ele quase morria. Eu ia falar para ele, não, meu, com esse valor que você está conseguindo aqui é tranquilo. E para colocar na cabeça dele, mas espero que ele esteja até assistindo, né, Hamilton? Mas, olha, o legal é o seguinte, gente. O que é o lance da gente trabalhar com metodologias padronizadas, todos os laboratórios fazendo a mesma metodologia, todo mundo trabalhando com a mesma profundidade, com a mesma época de coleta. É porque no futuro, quando a gente pleitear pagamento de serviço ambiental, a gente tem que ter essas métricas bem certificadas. Então, esses laboratórios vão ter ISO, vão ter todas essas certificações necessárias, né? E aí nós vamos poder finalmente pleitear pagamento de serviço ambiental. Então, essa é a ideia, nós vamos pensar grande lá na frente, entendeu? Uma boa análise, uma boa amostragem, nós vamos ter os números que vão nos ajudar a pleitear o pagamento de serviços ambientais para as nossas lavouras. Para a gente ter lavoura que não só produz comida, mas que presta serviço ambiental e é remunerada por isso. Isso é verdade. Mais outro anônimo perguntou, para complementar aquele da coleta, ele falou o seguinte, quais os cuidados que nós temos que ter de armazenamento e o de transporte até chegar no laboratório? Então, a gente desenvolveu essa tecnologia para ela ser o mais simples possível. Lembra aquilo que eu falei lá do Leonardo da Vinci, né, que a simplicidade é o último degrau da sofisticação? Então, para a bioanálise, a gente está trabalhando com o conceito FERT-Bio, que é tudo que você faz para amostragem de fertilidade, você pode fazer para essa amostragem de bioquímica do solo. Então, o solo, claro, você não vai deixar ele exposto ao sol, né? Exposto ao sol, mas você pode guardar ele num lugar, num ambiente arejado, longe do sol. Não precisa ficar preocupado em colocar em caixa de isopor com gelo, nada disso. E no laboratório, essa amostra de solo, ela vai ser seca ao ar, peneirada em peneiras de 2 milímetros, ela vai passar pelos mesmos procedimentos que a amostra de química que vai para a fertilidade do solo passa. Então, a gente fez tudo isso para facilitar, não só para o agricultor na hora de coletar as amostras, mas também para o laboratório comercial na hora de fazer as determinações, para ele não ter que ter procedimentos distintos para a biologia e nem para a química do solo, tá bom? Isso é um grande ponto para a gente também, viu, gente? Isso é um ponto muito positivo. Imagina se a gente tivesse que recomendar coletar a amostra na fase de florescimento das culturas, onde o agricultor está lá cheio de problema de doença, problema de praga, vai lá fazer a amostragem de saúde do solo, milho gigante, a soja, não fazia sentido. Então, foi muito bom nesse aspecto também. Sem contar aquela parte, até eu ministrei a aula essa semana para o pessoal do terceiro semestre aqui da agronomia, falando sobre as temperaturas que os micro-organismos crescem, né? Então você tem lá os mesófilos, os psicrófilos, os termófilos, né? Então quem estava lá, né, dos alunos do terceiro semestre deve estar sabendo o que eu estou falando aqui. Então, para que, por exemplo, eu vou colocar no sol, como a professora Ieda falou, pegar uma temperatura alta e os micro-organismos todos morrerem ali? Aí não adianta nada esse trabalho. Caio Freitas. Se for feita integração lavoura-pecuária todo ano, isso já se encaixaria ou não como rotação de culturas? Olha, não sei exatamente que tipo de integração lavoura-pecuária você está falando, né? Mas, com certeza, é um dos sistemas que a gente tem que mais imita a natureza, porque tem a presença do animal, tem diversidade de plantas, ninguém está revolvendo o solo está coberto o ano inteiro, né? Então, assim, dos que a gente conhece hoje, é um dos melhores, viu? Agora, tem aquele esquema que você faz a integração na mesma área, ou então tem aqueles esquemas onde você deixa a pastagem um tempo, depois você entra com a cultura anual, né? Mas sempre tem incremento, sempre é um dos melhores remédios que a gente tem para recuperar a saúde dos nossos solos. Caetano, também conhecido como, provavelmente também conhecido como meu pai. A retirada das chamadas ervas competidoras do solo, deixando o solo livre, não queima os nutrientes? Qual que é a melhor recomendação? Então, Caetano, Caetano ou seu Caetano?
Né? Pode ser seu Caetano. Seu Caetano, olha só que legal. Quando eu fiz agronomia, o meu professor de fitotecnia ensinava para mim, por exemplo, que o milho tinha que ser produzido sem nenhuma planta daninha, entendeu? Não podia ter planta daninha na entrelinha, não podia, tinha que ficar limpinho, tinha que colocar herbicida, fazer cultivo mecânico. Foi isso que eu aprendi na escola. Aí surgiu uns pesquisadores malucos aqui na Embrapa, João Carlos, Lorival Vilela, umas figuras aí muito assim, e os caras descobriram que a melhor coisa que tinha era plantar capim no meio do milho. Então isso aí revolucionou completamente. Porque agora a gente não tem erva daninha, a gente tem uma planta, uma gramínea, né, uma braquiária, que é uma gramínea que tem um sistema radicular muito profundo, como eu mostrei para vocês naquela foto lá, lembra? Então, assim, é essa gramínea que está realmente sendo a grande vedete dos nossos sistemas de produção agrícola modernos aqui nos trópicos, porque ela está fazendo uma verdadeira revolução, porque ela é um condicionador de solo biológico, químico e físico excelente. Então, assim, mudou muito o paradigma, né? De quando eu estudei na agronomia, gente, que eu falei para o seu Caetano, o pessoal ensinava que a gente tinha que ter, não podia ter nada na lavoura, não podia ter erva invasora, não podia ter nada. E hoje em dia não, a gente está mandando plantar capim, mandando plantar esses mix, essas coisas todas, né? Mas finalmente a gente descobriu isso aí, né? Essa quebra de paradigma, né? Que realmente melhora muito mais a saúde do solo do que você ter aquele solo ali livre, sem nada, né? E a gente descobriu como manejar essas gramíneas de formas que elas não entrem em competição com a nossa cultura comercial, né, para não atrapalhar. A gente tem dados hoje, seu Caetano, que quando a gente produz o milho com a braquiária, ou então quando a gente põe a soja, coloca a braquiária e depois planta a soja de novo, a soja é muito mais produtiva quando ela vem depois da braquiária. Então, assim, só mostrando assim os efeitos positivos dessa sinergia, né, nas nossas lavouras e também para o solo. Ô, Elisângela, eu acho que a professora já respondeu a sua pergunta, né? Ela pergunta que a braquiária é pobre em proteína. Esse não é o problema. O problema é a braquiária, o sistema radicular da braquiária, ela vai em locais em que o sistema radicular de uma planta de soja nunca, no melhor sonho dela, vai chegar. Então eu não posso chegar. Eu não posso falar alguma coisa desse modo, né? Tem vídeo no WhatsApp que a gente recebe com raiz de braquiária a 4 metros de profundidade, você acredita? 4 metros. Então, assim, é uma revolução, porque você imagina que agora você está levando lá para baixo, a 4 metros de profundidade, no solo agrícola, carbono, entendeu? Coisas que nunca tinham, que só estariam lá nas condições de cerrado nativo, né? No solo agrícola era muito difícil você ter isso, né? É que nem eu falo para eles, professor Ieda, eu falo para eles que a braquiária ou qualquer planta que tem um sistema radicular robusto é um elevador de nutrientes. É um elevador de nutrientes. A Elisângela falou ótimo, ela entendeu já, e o Caetano, né, o vulgo meu pai, eu também recomendava, porque meu pai foi fiscal do Banco do Brasil. Sabe aqueles do Fusquinha branco? Recebido a bala? Ele foi dessa turma. Aí, eu também recomendava a não retirar totalmente o competidor, somente fazer a manutenção. Fui muito criticado. Eu, por exemplo, quando fiz agronomia, tem um professor, não vou falar o nome dele, a primeira pergunta em edafologia foi o seguinte: solo é vivo? E eu respondi sim. E esse professor me deu 0 na questão. Sabe? Um dia eu vou chegar nele, mas vou chegar junto. Eu tô só esperando para eu chegar para ter essa conversa com ele, de pé de orelha. Deixa eu pegar uma outra aqui, antes de pegar essas que acabaram de ser feitas. Luiz Adriano pergunta: aqui na região central do Rio Grande do Sul, o solo é arenoso e a cultura da soja é associada com pecuária. Porém, após a soja, planta aveia ou azevém. Para implantar a rotação de braquiária, qual é o tempo para recuperar o solo e alcançar uma produtividade, por exemplo, acima de 55 sacas por hectare? Luiz, eu não sei, não vou saber te responder essa pergunta aí para as condições do sul. Aqui no Cerrado, eu posso dizer o seguinte, que vai depender muito. Então, por exemplo, assim, essa questão do tamanho do efeito que a braquiária vai ter, vai depender de quanto tempo ela vai ficar no sistema, por exemplo. Se você fizer uma braquiária e deixar ela 3 meses, ou se você fizer ela e deixar
6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, claro que você vai potencializar mais ainda aqueles efeitos. Então, vai tudo muito depender do tipo de braquiária que você está trabalhando, do tempo que ela vai ficar. Porque se for um efeito, se você usar uma braquiária homeopática, o tamanho do efeito dela vai ser muito pequeno. Então, aí você vai ter que ver qual que é a melhor, vamos dizer assim, dose de braquiária para você trabalhar, né? Mas aqui no Cerrado, o pessoal, como eu te falei, né, tem plantado ela junto com o milho, então colhe o milho, e ela às vezes passa ali toda a entre-safra, né, cobrindo o solo maravilhosamente, você desseca ela, antes do plantio da soja, está ali uma palhada maravilhosa para você cultivar sua soja. Agora deixa eu dar um tempinho para a professora Ieda, e eu vou responder essa pergunta aqui. Por que a maior concentração de soja é no Mato Grosso e em Tocantins? Quem fez essa pergunta é Iandra. Iandra, eu vou responder para dar um pouquinho assim para a professora Ieda se poder se recuperar um pouco, até eu que estou aparecendo agora aqui na transmissão. Olha o tamanho do Mato Grosso e de Tocantins. Veja as planícies que você tem nesses estados. Ou seja, é muito fácil fazer mecanização dessas áreas. Tá? E um outro detalhe, veja o preço de um hectare aqui na região sul e um preço de um hectare nessas regiões. Você vai ver que a diferença de preço é muito alta. Tá? A diferença entre as duas posições. Então, esse é um dos motivos que hoje em dia você tem a concentração de soja no Mato Grosso e em Tocantins, mas olha um detalhe estranho. Você sabia que o Paraná, que tem, eu acho que em torno de 4 a 5 vezes, divide em 4 ou 5 o Mato Grosso, é o tamanho da área do Paraná. E nós produzimos pau a pau com o Mato Grosso. Aí vem aquela questão de solo, vem aquela questão de nós termos que utilizar o BOS. Imagina num solo aqui do Paraná, que nós vamos começar a ter agora, usando essa tecnologia BOS, conseguir ajustar essa técnica e aumentar ainda mais a produção. Imagina chegarmos a um ponto, que nem ocorre nos Estados Unidos, de você ver um pé de milho com 2 espigas. Isso é um sinal que você está produzindo mais muito, excelentemente. Tá? Então, eu queria responder essa pergunta aqui, porque eu achei interessante para elas saberem, existe uma área maior lá, então fica muito mais fácil, tá bom? Voltando aqui. Complementando aí também. Por favor. Às vezes pode ser nem só a questão de produzir mais, mas pode ser produzir as mesmas quantidades, mas gastando menos, entendeu? Então, assim, você aumentando a eficiência, né? Então, isso também é muito interessante. Né? Produzir mais com menos adubo, mais com menos pesticida, mais gastando menos água, né? Eu posso compartilhar a tela de novo? Pode. Queria mostrar o pessoal da braquiária. Tá, que eu já vou jogar, só um momento. Tá. Um pouquinho. Pronto, já está aparecendo para eles. Tá vendo essa foto aqui? Isso aqui são fardos de braquiária numa fazenda no Mato Grosso. Tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem. Solo super arenoso, gente, parecia praia. Menos de 10% de argila. Eles chegavam a produzir 17 toneladas de matéria seca de braquiária. Era tanta braquiária, vocês estão vendo esses fardos aqui? Era tanta braquiária, parecia, olha, vocês estão vendo aqui o tamanho? Tá dando para ver pela foto aí, professor? Dá para ver sim. Tanta braquiária que eles tinham que vender para o forno da Bund que ficava lá perto. Vocês acreditam nisso? Então, olha, é uma coisa assim realmente impressionante. Agora, você imagina, isso aqui na parte aérea, e lá embaixo o que fica no solo, em termos de raízes, onde a gente estima uma relação, só um pouquinho, raiz, parte aérea, 1 por 1. Se a gente estimar 1 para 1, já pensou? Então, assim, realmente é uma coisa impressionante, concorda? Vou parar aqui de compartilhar. Beleza. Uma pergunta minha. Existe um livro da Embrapa que a gente usa nos laboratórios para padronização por exemplo, como que faz o pH, como faz o KCl, né? Desculpa, pH, magnésio, potássio, faz análise de foliar.
algum dia desses nós vamos ver a bioanálise dentro desse livro, ou ela será um livro à parte? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Não sei, mas... Você conhece aquele livro, né? Claro, é o nosso livro de métodos. Aquele livro que eu ajoelho e começo a fazer amém, amém. Aquele livro é o padrão para a gente. Não, mas com certeza. Ou lá, ou outros livros, mas vai ter sim. O Anônimo pergunta: você falou bastante, professora, sobre floresta virgem. Existe algum parâmetro para que eu possa comparar os análises de BioAS com floresta virgem ou não? Né? O problema, já começa com o problema. Por exemplo, no Brasil são 5 biomas diferentes, né? E até em regiões climáticas diferentes. Olha, essa pergunta é muito boa, porque a gente pensa o seguinte: nosso referencial na agricultura é a área nativa? Não, não é. O solo na área nativa, ele tem uma função completamente distinta do solo na área agrícola. Na área nativa, o solo a função dele é sustentar um sistema natural, onde você não tem entrada de insumos externos, você não tem entrada de adubo, de pesticida, onde toda a ciclagem é feita ali internamente. Já na agricultura, a função do solo agrícola é produzir comida. Essa é a base de um sistema de produção de alimentos. Então, não dá para você comparar ele com o irmão dele que está lá na área nativa. Eles são muito diferentes. E você não pode condenar o solo agrícola por ele não ser igual ao solo da área nativa, porque não é para ser igual mesmo. Na área nativa, a quantidade de resíduos e a qualidade dos resíduos vegetais que entra lá e que modula o funcionamento daquelas comunidades microbianas é completamente distinto do ambiente aqui agrícola, né? Onde você tem 4, 5, no máximo 10 espécies vegetais diferentes. Então, nosso referencial na área agrícola nunca vai ser o solo nativo, tá bom? Isso é muito importante. Nosso solo agrícola não precisa funcionar que nem o solo nativo, não. Mas ele tem que funcionar semelhante. Ele tem que ser, e para ele funcionar semelhante ao solo nativo, é aquilo que eu falei para vocês, imitar a natureza, né? Então, ele não é para ser igual, mas é para funcionar semelhante, tá bom? O Kaique está fazendo uma pergunta aqui. Eu estou fazendo eu já fiz uma parte dessa pergunta já com a Ieda e com a equipe dela. Ele faz o seguinte: já tem alguma especialização ou curso específico para poder estar trabalhando diretamente com bioanálise? Na parte de interpretação das bioanálises, eu já pedi para os professores aqui do curso de agronomia, da parte presencial, já começarem a explicar para vocês o que é bioanálise, como que funciona. Se tiver alunos de outras instituições assistindo, peça para o seu coordenador começar a falar sobre isso daí, porque isso vai ser o futuro de vocês, tá bom? Então, professor Ieda, eles estão perguntando isso daí, né? Eu, por exemplo, fiz esse curso, mas esse curso não vai estar liberado para todos, né? Não, mas a gente está devendo. A gente está devendo curso para os agrônomos, para os consultores, para a galera que está aí no chão da fábrica, entendeu? Então, posso passar uma ideia para você, professor Ieda? Pode, por favor. O que você acha de nós fazermos uma especialização aqui na Unifatesc? Com isso, você veja os professores, eu monto todo o projeto pedagógico para a gente montar essa especialização aqui. Pode ser, não sei. Já deixa esse convite aqui para você, tá bom? Tanto pode ser em formato IAD, quanto no presencial daí. Eu agradeço muito você, todos os professores que têm apoiado o nosso trabalho, têm dado muita aula. Eu acho fundamental a gente estar na formação do agrônomo, falando essas coisas novas, diferentes, né? Imagina um pesquisador da Embrapa chegando aqui falando, tem que imitar a natureza, tem que não sei o quê, blá, blá. Então, isso aí, sim, eu agradeço muito vocês, porque a gente sabe, né, Júlio, a importância de um bom professor na vida da gente, né? Aquele professor lá que falou para você que o solo não era vivo, te marcou, né? Nossa, você morreu. Aqui, né? Mas agora você vê a sua diferença na vida dos seus alunos, né? Abrindo a cabeça deles para esse universo completamente diferente que a gente tem aqui embaixo dos nossos pés, né? Diferente, fantástico, cheio de mil possibilidades, né? Então, assim, agradeço muito, viu, gente? Todos os professores que estão ajudando a gente nessa... Porque é o que eu falo, né? Isso aí não é assim... Não é só mudar o sistema de manejo, né? É mudar o mindset, é mudar a cabeça da gente mesmo, né? É uma jornada pessoal até, né? Do agrônomo, né? Nesse sentido. Então, eu agradeço muito, muito, muito vocês mesmos. Vocês são um parceirão nosso.
E olha, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal falando TCC em BioAS, não sei o que, eu falo, nossa, meu pai e minha mãe iam ficar tão felizes se eles vissem isso, imagina. A equipe toda fica muito feliz, viu? Teve uma aluna que estava falando que ia fazer o TCC, né? Manda para mim a cópia, viu? Pode deixar que eu vou conversar com ela. Cadê aqui? João Paulo. Boa noite, foi um ótimo aprendizado essa aula, Ieda. Excesso de matéria seca no inverno, temperatura baixa, atrapalha o sistema biológico do solo? Não, protege. Quanto mais você tiver ali cobertura, né, principalmente essas áreas frias aí que vocês têm aí no Paraná, né, melhor, viu, gente? E isso aí é interessante porque uma característica que vocês têm, né? Porque, por exemplo, Guarapuava, que é um local alto, onde temperaturas baixas, né? Só vai fazer 7 graus amanhã. 7 graus, né? Então, isso aí favorece o acúmulo de matéria seca na superfície do solo. Por quê? Porque a taxa de decomposição é lenta. Aqui do Cerrado da gente, na Amazônia, é completamente diferente, né? Então, as temperaturas são altas, o ambiente é muito úmido, então as taxas de decomposição são mais aceleradas, é difícil para a gente acumular matéria seca, né? Mas olha, cobertura do solo, a palhada é o chapéu do solo, né? Como diz o meu amigo Halid. Então, é isso aí. O importante é você ter cobertura, tá bom? Desde, claro, que não atrapalha a sua plantabilidade, né? Porque também se você tiver uma palhada desse tamanho, fica difícil você plantar, né? Mas o ideal é isso mesmo, tá bom? Haja disco, botinha, peso na semeadora para furar essa... Né? Andressa. Né? Andressa Siqueira. Sobre o nosso Paraná, igualar a produção do Mato Grosso, é o famoso manejo e rotatividade que a professora explicou com excelência ou tem mais alguma outra coisa, professora? Primeiramente, só para adiantar, o solo é totalmente diferente, né? E o clima também. Ô, Júlio, mas você podia responder, né? Você explicou aquela lá, você podia continuar, né? Tá bom. Vamos lá, então. Andressa, o solo do Paraná, se nós formos verificar, até eu fiz um podcast falando sobre uma derrame que teve aqui no sul do Brasil, chamado derrame do Trape. Ou seja, foi derrame de vulcão. Hoje nós conhecemos como... Você provavelmente deve estar fazendo agronomia, você deve já ter ouvido falar sobre rocha basáltica. Então, o nosso solo daqui, ele vem dessas rochas basálticas. E não, por exemplo, de rochas sedimentares ou metamórficas que estão feitas em outras posições do nosso querido país. E isso vai fazer com que cada local eu tenha uma quantidade de uma daquelas 3 posições: argila, silt e areia. Né? Até eu dou um exemplo aqui, não sei se o professor Lucas Maldonado, que é o nosso coordenador da fazenda aqui da Unifatesc, lá na fazenda, professoria, que daí depois eu vou fazer o BioAS só para tomar um susto maior ainda, é 88% de areia. Eu falo que só falta a piscina lá para crescer. Então, por causa disso, do nosso solo ter uma capacidade de retenção de nutrientes muito maior do que o solo do Mato Grosso, nós conseguimos produzir. Mas, professor, como assim? Imagina 2 esponjas. Você pega uma esponja que é bem apertadinha, os buraquinhos são bem pequenininhos, e uma esponja que tem os buracos grandes. Joga a quantidade de água em cima delas. Você vai ver que naquela esponja que ela tem buracos pequenos, vai demorar para passar. Não somente água, quanto nutrientes. Já na grande, passa de uma vez só. É isso que acontece nos solos de lá. Então, se nós não tivermos uma boa proteção, não tivermos esses micro-organismos trabalhando a nosso favor, né, o Mato Grosso nunca vai ter uma produção incrível, como em algumas posições que já estão fazendo esse procedimento, já está tendo. Tá? Então, vamos trabalhar com isso daí, que vai ser muito legal para a gente. Deixa eu devolver a bola agora para a professora Ieda aqui. Gabriel. Boa noite. Como citado, o Paraná produz quase a mesma quantidade que o Mato Grosso, tendo menos pastilizado. Qual o manejo no estado do Mato Grosso que deveremos utilizar para um solo mais saudável? Eu acho que eu acabei de responder, né? Nós teremos que fazer um manejo, uma rotação de cultura, sempre priorizando o quê? O aumento de matéria orgânica e o aumento desses micro-organismos para retenção, principalmente, não é só de nutrientes, mas de
água. Essa é uma das grandes diferenças quando a gente trabalha com o sistema BioAS. Por quê? Como eu falei para os meus alunos, os micro-organismos, assim como nós, são 70%, 80% de água. Na hora que eles vão se degradando ali, essa água é liberada para o meio. Então, olha uma ideia muito legal. Miroparma. Mas, diante disso, fico me perguntando, se trabalharmos em uma grande escala no Brasil, com cultivos integrados e agrofloresta, não diminuiria o uso de pesticida, além de melhorar sempre o solo? Ou existe alguma coisa ao contrário, professor Ieda? Não, é isso mesmo. Olha, quanto mais a gente imitar a natureza, nós vamos ter sistemas mais eficientes, dependendo menos de fertilizantes e de pesticidas, tá bom? Então, nós vamos ter solos mais saudáveis, mais resilientes, com mais ciclagem de nutrientes. Com mais ciclagem de nutrientes, você vai precisar de menos adubo. Com solos mais saudáveis, você vai ter menos ocorrência de nematóides, de outras doenças. Então, é só ganha-ganha. Então, à medida que... É isso que eu falo, né? Quanto mais a gente imitar a natureza, mais a gente vai ganhar, mais a gente vai ser eficiente, principalmente com relação ao uso de pesticidas e nutrientes, fertilizantes, né? Sem contar a parte de água aí que o professor Júlio falou, né? Então, nós vamos ter solos mais funcionais, porque a biologia está super relacionada com a física. Então, melhor estrutura do solo. A biologia é a colinha que gruda os agregados do solo, né? Melhor estrutura do solo, mais armazenamento de água. É aquilo que eu falei para vocês, né? Com o solo saudável, você impacta a água, impacta problema de nematóide, impacta problema de adubo caro, né? Difícil de comprar, e você passa a ter uma biofábrica ativa, eficiente, que você pode contar com ela na sua lavoura. A Milena estava aqui, ela pediu para te avisar que ela vai mandar para você sim, tá? Ah, tá. Senhores, eu vou fechar aqui para fazer essas últimas perguntas, porque já é 9h37. Só para avisar, 126 pessoas já preencheram um formulário para pedir o certificado, tá? Então, deixa eu verificar isso, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Caio Freitas. No ano igual a esse, que choveu muito pouco, numa região considerável na safra de soja que produz pouca massa, nós vamos perder muita matéria orgânica nesse solo, professora? É difícil falar, né? Mas não vou chutar, não. Mas aí eu queria pegar o gancho do seguinte. Um ano como esse, né? Um ano difícil, que faltou água. Aí a gente vê a questão da importância do solo saudável, não só com relação àquilo que a gente estava falando, de ser mais produtivo, né? Mas esse solo saudável consegue dar para o agricultor uma maior estabilidade produtiva. Porque por ele ser um solo mais saudável, então ele tem essas propriedades físicas, químicas, biológicas muito, muito superiores, então você consegue... não vou dizer que você não vai ser afetado, você vai ser afetado sim, como todo mundo foi afetado pela seca, né? Mas o impacto na sua lavoura vai ser menor. Você falou essa questão aí da seca, né? Da matéria orgânica. A gente tem um dado, Estados Unidos, Texas, que Texas é uma região com solos muito arenosos, temperaturas altíssimas, né? Onde eles trabalham muito com integração lavoura-pecuária. E eles conseguiram detectar, depois de uma daquelas secas muito grandes que teve agora recentemente lá, depois da seca caiu a matéria orgânica. Mas eu não vou dizer que isso vai acontecer aqui no país, não. Mas isso só mostra para a gente a importância da gente ter matéria orgânica nos nossos solos, porque com mais matéria orgânica, melhor vai ser a estrutura dos nossos solos, mais resilientes, mais resiliência a gente vai ter no nosso ambiente, né? Não é dizer que ele não vai ser impactado, ele vai ser impactado, mas com uma intensidade menor do que aquele solo que tá doente, né? Que tá com comorbidade. E a última pergunta, né, eu já fechei para as perguntas, o Gabriel Malaguti. Ele ficou com dúvida no seguinte: braquiária é multiplicadora de nematóides? Se não melhora um aspecto de solo, piora outro? Braquiária, dependendo da braquiária, ela é multiplicadora e dependendo, ela não é também, viu? Vamos tomar muito cuidado quando a gente fala disso, né, professor Ieda?
Gabriel, tem um nematóide que chama Platylenchus brachyuris. O pessoal fica muito preocupado com ele, que a braquiária vai multiplicar esse nematóide e tal. Mas olha, Gabriel, eu não tenho um dado, e nem meus colegas que trabalham com integração lavoura-pecuária não têm dados comprovando que houve queda, perda de produtividade da soja, por exemplo, depois da braquiária. Ninguém tem isso. Então, a braquiária, como eu falei para você, ela é um condicionador químico, físico e biológico. O nematóide faz parte da fauna do solo. Então, ela aumenta a atividade biológica, ela aumenta também a população de nematóides. Mas você tem que ver que esse aumento, ele impacta em todos os grupos que estão ali no solo. Então, você aumenta também os inimigos naturais do nematóide, todas essas coisas. E muitas vezes as populações estão altas, mas estão em equilíbrio, de tal forma que não vai haver o dano econômico. Então, isso é muito importante a gente esclarecer, porque tem essa coisa mesmo da braquiária, multiplicar nematóide, não sei o que, não sei o que. Mas o fato é que depois da braquiária, a gente só vê ganhos de produtividade, a gente não vê perda, tá bom? Então, show. Professora Ieda, agradeço muito a sua presença aqui nessa aula magna aqui da turma desse ano, 2022. Provavelmente aqui a maioria deve ter, né, ensandecido, porque uma coisa que eu notei é o seguinte: muitos ficaram com dúvidas, querendo saber muito mais sobre esse material, mas eles ainda não têm noção do que eles devem perguntar ainda. Então, como eu falei para vocês, os nossos professores de solos, eu como microbiologista aqui da turma também, nós vamos estar aqui prontos para ajudar vocês. E caso nós não saibamos responder, claro que eu vou recorrer para a professora Ieda, ela vai me dar uma ajudinha. Mas quem sabe mais para frente a gente faça uma outra palestra com um tema um pouquinho mais focado, por exemplo, quando a BioAS já estiver sendo feita aqui na nossa região. Se eu não me engano, são 2 laboratórios. Além do Laboratório Rural de Maringá, nós vamos ter mais um outro laboratório também de Maringá que vai estar habilitado. Espero que logo, logo, né, professor Ieda? E também deixo o seguinte: você fazer o agradecimento final aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Olha, gente, eu agradeço muito a oportunidade, viu, professor Júlio, por estar aqui com você, com seus alunos. Olha, foram perguntas excelentes, vocês estão afiados, é isso mesmo. Muito, muito obrigado. Perguntas super pertinentes, super interessantes. Muito obrigado. Continuem com esse ano, com esse pique. Já são quase 10 horas da noite, né? Um dia cansativo, quinta-feira, semana acabando. Vocês estão aqui até agora. Foi uma honra, um prazer muito grande, viu, gente? Contem comigo, contem com a Embrapa, porque vocês precisarem da gente, nós estamos aí. E é o que a gente quer, fazer uma agricultura para produzir comida para esse mundo doido que a gente vive, mas de forma sustentável, né? Deixando que a gente vai deixar jardins, não desertos, para as gerações futuras aí, tá bom? E para isso o agrônomo é muito importante, então essa formação de vocês, vocês terem isso na formação de vocês é fundamental. Parabéns a todos os professores da universidade, professor Júlio, parabéns para todo mundo, viu, gente? É isso mesmo. Muito obrigado, professora Ieda. Sempre adiantando, sempre nós vamos ter, né, palestras aqui, tanto do presencial quanto do EAD. Sempre vamos ter palestras, e a maioria sabe que o nível das palestras são grandes, né, e já vou adiantando, final de setembro, início de outubro, nós vamos ter a nossa semana acadêmica, que vai falar principalmente, professor Ieda, sobre as novas tecnologias que estão entrando aqui na nossa região. O ano passado, nós falamos sobre as 4 principais culturas que a gente tem aqui na nossa região: cana, mandioca, pastagem e... fugiu o nome agora da citricultura, né? Então, são as 4 principais, e daí nós vamos falar agora de 4 novas estruturas que podem começar a entrar aqui na nossa região. Tá? Mas é claro que antes disso nós vamos ter outras palestras. Então, eu deixo já o meu agradecimento novamente à professora Ieda, meu agradecimento aos alunos e e a comunidade em geral que participou dessa incrível palestra que tivemos hoje. Né? Deixo aqui meu muito obrigado, uma boa noite e até a próxima palestra, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Boa noite.